E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cudão. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal. Hoje, boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Alexandre Júnior, vereador eleito. Olá, boa noite a todos vocês, aqueles que nos acompanham de casa também. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente bater esse papo hoje à noite. A gente A agradece. gente agradece A ter oportunidade aceitado é o toda convite. nossa. Ah, maravilha. Pessoal, estaremos com outro convidado, né? Com outro vereador eleito, o Marcos BG, mas infelizmente ele teve um compromisso de última hora e não pôde estar presente. Mas nós iremos marcar uma outra data mais oportuna, né? Para ele estar presente, para a gente estar batendo esse papo com ele. Só para deixar claro, né? Que nós anunciamos o Alexandre e o Marcos. Sim. Né? Mas a gente sabe que, né, imprevistos acontecem. Né? Imprevistos acontecem, mas nós vamos marcar uma outra data com ele. Mas Alexandre Júnior, seja bem-vindo seja bem-vindo conosco, seja muito bem-vindo. Fala pra gente quem é o Alexandre Júnior, para a cidade toda conhecer. Não, ótimo, gente. Prazer, sou Alexandre Júnior, tenho 25 anos, atualmente estou cursando gestão pública lá na UFMG. Estou dentro de uma área que eu sempre quis muito atuar, sabe? Até várias pessoas, desde o princípio, já imaginavam que eu estaria envolvido nessa área da gestão pública, dessa área da política em si, porque eu sempre tive uma grande aptidão, sabe? Um grande interesse, uma busca, uma pesquisa dentro dessa área. Sou aquele menino que muita gente conhece como menino da igreja, pela minha vivência junto com a paróquia Nossa Senhora da Conceição, desenvolvi várias atividades dentro da paróquia, então muitas pessoas me conhecem dessa vivência junto com a Igreja Católica, seja na organização de festas, com decorações. Muitas pessoas falavam assim, não, o Ale que tá lá decorando a Igreja Matriz. Então eu era esse menino, né? Sou ainda esse menino que sempre se colocou à disposição, não somente dentro da paróquia, mas também com várias atividades sociais dentro do nosso município, né? Tendo em vista que nos últimos anos, diante das enchentes e tudo mais, a gente criou uma movimentação, né? Chamada Que Lama é essa? Essa lama tem dona. Uma mobilização. Né? Foi uma mobilização que foi feita dentro do nosso município, que nós tivemos uma atuação juntamente com os movimentos estudantis da UFMG. Então nós conseguimos fazer uma articulação muito grande com os movimentos sociais, né? Seja os sindicatos, né? A própria CUT, a CTB e vários outros grupos também relacionados à organização de juventudes, né? Dentro das universidades federais, que fez com que a gente pudesse fazer uma movimentação muito interessante dentro da nossa cidade. Então é esse Ale, Júnior, Juninho, que várias pessoas me referenciam de um jeito diferente, né? Mas que teve várias atuações na paróquia, com os nossos jovens da nossa cidade, dentro da cultura, e por aí vai. Pô, que massa, hein, Ale? Perfeito. Alexandre, vereador Primeira- eleito, PSOL, né, Alexandre? 270 Isso. votos. Correto. Pô, De muita luta. de muita luta. É isso aí, cara. Parabéns. Agradeço. Primeiramente, queria parabenizar, né, pela sua... Vou falar Posso usar o termo conquista? É nossa. É. Conquista nossa, Que- né? que É uma seja. conquista coletiva do grupo. Você é o mais jovem eleito? Da atual gestão, Sim, eu da sou atual o mais novo. Ó, mas que legal. o novo mais Foi o eleito de Igor. Raposos foi o Igor. Com quantos anos? O Igor foi com 21, se eu não me engano, 21 ou 22 anos, se eu não me engano. Você tem? Eu tenho 25 e Ah, Igor sim. agora tá com 26, se eu não me engano. Tá. Então, da atual que vai estar entrando, sim, né? ou Eu seja, sou mais próximo novo. gestão, Ou seja, a sim. proposta de colocar pessoas novas, as que a cidade queria, né, uma certa renovação, e pessoas Renovação. novas, Sim. isso foi atendido pelo povo. O povo queria isso. Então, ou seja, tivemos outras pessoas também bem votadas e que Sim, acabou não sim. indo. A própria Carol Assis, que era da mesma Correto. chapa que Sim. você. Quem mais? Você, Yuri, Não, sim, também. fui bem votado. O Gustavo Bittencourt também. Gustavo Sim, Bittencourt teve foi muito bem votado, votado, né? sim. Isso, tipo assim, e são pessoas jovens e que as pessoas não estavam acreditando, Sim. né? Estavam ali, né, correndo ali pelas beiradas, mas a gente tava andando, a gente já via que Tava ia bem- ter tá uma, forte, tava é, express- tava uma forte. que eu não esperava foi da Núbia, que eu via sempre conversando, sempre alguém falando que ia votar nela, e de repente não Correto. foi uma votação expressiva igual a gente imaginava. A Mariana também a gente achava que iria, mas também não foi. Mas teve uma Uma quantidade de votação votação boa. muito boa, 170 Isso. votos. Sim, foi detalhe, né? Por detalhe. E é isso. Igual o Yuri tava falando, né? Que você fez aí
um pouco aí da sua trajetória. Como que você se preparou? Apesar que você falou assim, eu venho da UFMG, é uma coisa que eu queria. Uma coisa é você querer. Sim, Outra coisa, como que você se preparou? correto. Como que você conseguiu atingir seu Planejamento, público? né? Como você se planejou? Como você Sim. conseguiu atingir seu público para Então, você hoje eu atingir seu falo que objetivo? assim, que é extremamente importante a gente buscar conhecimento, né? Muito se é falado assim, eu amo a cidade de Raposo, eu amo esse território, mas tem uma fala que sempre Padre Fernando me referenciou, né? O antigo padre da nossa paróquia, que é só se ama aquilo que se conhece. Então é necessário a gente buscar conhecimento para falar que realmente a gente ama aquilo. Então, dentro desse processo, eu busquei bastante conhecimento. Seja uma formação política, igual eu fiz uma formação para uma plataforma que tem para formação de políticos, chamada Eleja-se, que assim foi uma plataforma muito importante para que eu conseguisse me colocar enquanto candidato, mas também fora isso, eu sempre tive uma participação muito grande com os movimentos estudantis. A vivência da construção dos movimentos estudantis dentro da UFMG é algo muito latente. Isso nos forma, sabe? Participar de processos eleitorais, na luta por DCS, pela luta ali dentro dos cursos da gestão em si, sabe? Faz com que a gente busque e cresça muito. Então foi um processo que se deu muito pela minha vontade em buscar conhecimento e as coisas foram caminhando de uma maneira muito natural, sabe? As pessoas foram me procurando, eu fui caminhando dentro desse processo. Então foi um processo muito legal mesmo. Então essa formação já tem um tempo que ela está sendo feita, sabe? Não somente dentro dessa questão dos movimentos estudantis, mas também até pela própria vivência dentro de comunidade na paróquia, que eu participei de várias formações, principalmente junto com a PUC Minas, sabe? Na área de comunicação, dentro da área da pastoral de comunicação, que me auxiliou bastante, Ou sabe? seja, você estava inserido dentro das duas principais Sim, faculdades, ou seja, estudando na UFMG, como você correto. informou, e fazendo outros tipos de atividades dentro da PUC. Sim, Ó, então eu já legal. tive esses vínculos. Uhum. Posso até citar aqui no ano passado. Embora aqui em Raposa hoje não tenha uma organização de juventudes, políticas públicas voltadas para juventudes, no ano passado a gente convocou a primeira Conferência Municipal de Juventudes, que foi uma convocação da própria sociedade civil, porque o poder público não fez nenhuma movimentação no sentido de valorização das políticas públicas de juventudes. Fizemos a elaboração desse projeto dentro do município, participamos da etapa estadual e em seguida eu fui nomeado delegado para a etapa nacional. Então eu fiquei 5 dias em Brasília, estudando políticas públicas, não somente para as juventudes, mas onde a juventude teria protagonismo. Então a gente pensou sobre saúde, educação, cultura, meio ambiente, onde nós jovens estaríamos inseridos para ter aquele determinado protagonismo. Então já é uma formação que já vai se dando nessas atividades, sabe? Então são oportunidades muito boas e que eu não deixo passar. Eu tento agarrar e abraçar de todas as maneiras para que a gente possa aprender cada dia mais. Tá. Perfeito. Ô, gente, a gente começou aqui a live hoje, eu queria dar um aviso para vocês, acabei não esquecendo. Na verdade, o de hoje foi muito corrido. Quem me segue aí nas lives, nas redes sociais, viu que eu já dei uma esbravejada aí. O meu operador de internet me deixou na mão, já tem 2 dias já que a gente tá sem internet aqui. E hoje a live ela tá sendo feita por 4G. A gente diminuiu o número de câmeras, a gente tá fazendo um jogo de 2 câmeras só, pra gente tentar atender, né? Não ficar sem a informação. Mas hoje a gente tá transmitindo via 4G, então às vezes pode dar um bufferzinho em vocês aí. Peço desculpas, mas mesmo que se a qualidade ficar ruim ou algo do tipo, de qualquer forma tem a gravação também. A gente disponibiliza a gravação também no formato original, no formato com melhor qualidade e tudo mais. Então a pessoa pode tentar acompanhar aqui com a gente, né? Mandando as perguntas e tudo mais. Ou a gente disponibiliza amanhã também offline, caso venha a dar algum problema. Já tô vendo aqui que a conexão tá ficando um pouco Pode dar uma variação agarrando, então durante a pode dar uma live. variação, Isso. né? E para quem de casa quiser mandar perguntas para fazer para o Alexandre, um rapaz jovem, bonito já, redirecionando a nossa cidade aí, a como que vai ser o futuro aí do Legislativo, pode mandar perguntas, a gente vai redirecionar as perguntas para ele,
tá? Espero que não sejam perguntas polêmicas. Vamos conversar leve aqui com o rapaz, né? Vamos. A não ser que ele queira, igual eu falei com ele, a não ser que ele queira. A ideia aqui é apresentar ele para a população saber quem é o Alexandre, quem que ele é filho, igual o Raposa, de quem que você é filho, Sim. quem que o Alexandre é filho, e onde os pais dele teve a atuação, né? E eu ia até perguntar isso, seus Sim. pais aí ficaram felizes aí com a notícia, como que eles acompanharam? Bastante. Eu brinco assim, que no primeiro processo, aquele susto, né? Do tipo, nossa, você quer se envolver mesmo? Aquilo que você tem certeza, sabe? Mas foi uma campanha, acredito que todas as pessoas viram a presença da família em todo esse processo. Não somente dos meus pais, né? Eu sou filho do Alexandre Anjos, que atualmente é o secretário de saúde do município, da Ilza Anjos, né? Que hoje está à frente do serviço do Serdi da Pai de Raposos. Então, não somente eles, mas toda a minha família de primos, tios, é, agregados ali dentro da própria família, abraçaram a campanha de uma maneira muito linda. Então, as pessoas perceberam essa presença da família O apoio da família abraçando. é importante, E foi né? fundamental, sabe? Porque aquilo que dava aquela oxigenada. Porque você sentiu, né? Que, assim, tinha dias que a gente falava assim, nossa, certeza que eu vou ter que levantar na cama. Certeza disso, naquele Corpo sol moído. quente. E a família estava lá presente, batalhando, colocando o nome à disposição, se fazendo presença, que é extremamente importante, e abraçando esse projeto. Um projeto que foi construído não somente dentro da minha família, com vários amigos, várias pessoas que sonharam esse sonho juntos, né? E que agora nós vamos trilhar para que isso se torne realidade. E aproveitando, não sei que você tá doido pra falar. Não, pode Aproveitando a pergunta, seu pai tem um cargo hoje, uma posição Correto. muito vista na cidade. Parabenizo ele também pelo cargo que ele Sim. exerce. Foi 8 anos aí? Foi desde isso, o início? Desde o 8 início. anos e 2 Cara, dias. Assumiu, não vou assumiu rasgar 2 dias antes. não vou rasgar cedo aqui porque você tá na minha frente. Sim. Seu pai foi excelente, na minha visão, um excelente administrador da secretaria. Enquanto eu estava com o projeto aqui em casa, ele sempre me apoiou, sempre me ajudou. Foram quase 10 anos de projeto. Ele à frente, assim, de muita coisa. Muitas vezes, ao invés de eu pedir, ele já ligava e falava: olha, tô com médico à Aham. disposição, tá precisando. Então, assim, coisas que eu me assustava, coisa que você não tá acostumado a ver. Sim. Então, O apoio, né, Gudão? primeiramente fica aqui o abraço, o carinho pelo seu pai, que eu tenho, e até onde ele te ajudou com esse apoio, até onde ele foi, porque teve uma coisa que eu só fui perceber no final. Você tava com o Guilherme, Aham. né? Guilherme Fabrícia. E nos últimos dias que eu tava vendo a carreata, seu pai tava de 40, que era com o Liliano Correto. e o Maurício. Como que ficou isso? Como que. Uma das questões, assim, que a gente sempre trabalhou, essa questão de separação. Ele enquanto meu pai, presente na minha campanha, né? E uma coisa dele enquanto cargo dele secretário de saúde. Então, assim, foi algo muito conversado e muito respeitado. E lá dentro de casas, a gente sempre trabalhou muito essa questão de dar essa liberdade de construção de pensamento, né? Que a gente pode pensar de maneiras divergentes, né? Com E certeza. isso dá por meio do respeito, sabe? E são caminhadas que também são feitas de maneiras independentes também. Então, muita gente, de certo momento, falou assim: uai, mas Alexandre, como assim se dá esse tipo de construção, né? Mas se deu por meio de muito respeito e de muito diálogo interno. Então, no momento que ele vê que eu faço um determinado tipo de construção, mas ele percebe que o caminho que ele deseja trilhar é diferente desse tipo de construção, se dá com muito respeito e com muito diálogo dentro de casa. Então não houve nenhum tipo de racha, não houve nenhum tipo de... Não é à toa que deu certo, né? Sim, É. então foi um trabalho muito legal, porque ele caminhou comigo nessas atividades, sabe? E eu respeitei muito a figura dele enquanto secretário de saúde Você também. acredita alguns votos que era pra ser dele, foi pra você? Olha, acredito que pode ter sido sim, viu? acredito que Aproveita pode. olha pra câmera e agradece ele. Eu agradeço Acredito que você já imensamente. agradeceu em casa, mas o seu pai é Sim, fantástico, mas um foi trabalho muito legal. importante essa atuação dele, a atuação da minha mãe também, que foi um trem de louco. Eu falei Eu via assim, sua mãe todo dia na rua todo também. dia, todo dia. momento minha mãe lá presente na Sim. rua, 24 horas. Aí assim, igual eu falei, esse projeto só se deu certo e só se dá certo por meio de muito diálogo e de muito apoio.
Perfeito. É importante a gente ter uma base sólida dentro desse processo, senão a gente acaba ruindo durante essa Base fase, sólida né? dentro da família, Sim, dentro da casa, não é um dentro de processo. casa. A casa não é um processo. É. Né, uma pessoa falou com a gente, né, quando ele foi eleito para vereador, desculpa, que o que fortaleceu ele muito que ele saía com a mãe dele. Aham. Você lembra quem falou com a gente? Você lembra? Cara, tem uma pessoa que falou isso com a É, gente. Falou, foi o Rafael. Podemos falar o nome? É, já falei, Rafael. já falamos já. Foi o Rafael Rafael do da Casa projeto Gentil. da, Casa da Gentil. Casa Ele falou, Gentil. o que ajudou ele demais a ser eleito foi que ele pegava a mãe dele e aí saía com a mãe dele. A mãe é uma e espécie de ajudava, aval. sim, exatamente, O fato a figura o fato materna, né? da cidade ser muito matriarca por causa Sim, de questões sim. religiosas, a pessoa Sim. coloca a mãe, né? Na verdade, Junto o do Ocidente lugar. inteiro é um pouco assim, né? Eles colocam a mãe muito acima da figura do pai. E Sim. no Oriente é o contrário, o pai tem uma O pai, figura, a né? figura do... Isso. E como ele ia com a mãe, parece que você também fez isso, né? Então é como se fosse tivesse um certo tipo de aval. Isso é muito bom. Como você falou assim, Sim. olha, eu estou aqui apresentando meu filho, pode confiar nele. Isso Não, é muito e legal. isso foi muito importante, que se dava numa medida ali equilibrada, sabe? Ela estava ali presente e tudo mais. E ela, assim, ela não falava por mim ali dentro daquele processo, sabe? Ela abria portas e eu me apresentava Sim. dentro desses espaços. Então foi muito interessante toda essa construção. Porque a gente conseguiu o exemplo. A gente tinha várias amigas delas, várias pessoas que ela conhecia, que eu não tinha tanto contato, que tinha uma referência lá do Juninho, a época dele, muito novo. Falava, não, agora o Juninho já é o Alexandre Júnior, que tá com 25 anos e é candidato a vereador. Posso trazer meu filho aqui para ele possa bater um papo com vocês? Coloca o microfone, mas não pode se levantar, mas isso, é o que você tá falando. Então, essa presença foi muito importante para essa construção, sabe? Dela indo abrindo portas e a figura realmente, igual você comentou, da mãe Sim, figura materna. é algo que fortalece muito, porque minha criação se deu muito pela presença materna. E eu falo pela presença materna de mãe e de vó. Minha avó, por parte de pai, teve uma participação muito grande na minha vida. Então, essas duas mulheres que me acompanhou e cuidou de todo esse meu processo de formação foram extremamente importantes para que eu pudesse estar aqui hoje, me colocar à disposição da nossa comunidade. Ao exemplo delas, que sempre se colocou à disposição da comunidade também, eu hoje me coloco, sabe? Então, a presença dessas mulheres na minha vida foram fundamentais. Isso é muito importante, né, Gu? Já, Muito né, bom. ter a mãe do lado, Sim. né? Na verdade, a família A apoiando. família é tudo. apoiando. Não, isso é Quando você tem maravilhoso. a família apoiando, você, na minha opinião, você já consegue sair na frente. É um Uhum. passo que você dá na frente dos demais, né? Porque, infelizmente, a gente vê, não são todos da família que apoiam, né? E quando você tem a família do seu lado, realmente você já sai na frente. Vamos falar de política agora? Vamos falar dos projetos. Fala pra gente, Alexandre, qual o maior projeto do vereador, né, Alexandre, que você quer propor? A gente sabe, né, que a Sim. função do vereador é fiscalizar. Mas Correto. qual que é a sua ideia? O que você quer propor para nossa cidade? Sim, hoje eu penso da seguinte maneira: a gente tem que trabalhar de uma maneira propositiva. Uhum. Nós estamos dentro de um cenário de município com uma arrecadação ruim, 70 milhões, infelizmente. mais ou menos, por ano. Então é necessário que a gente possa pensar um mandato que possa fortalecer também o executivo. Então, hoje eu já tenho atuado de modo que venho correndo atrás de recursos para dentro do nosso município. Então, junto comigo, eu tenho parcerias com deputados, né? Igual hoje, principalmente o Reginaldo Lopes, o Mancha, né? Que muita Sim, gente sim. conhece. A Bela Gonçalves, a Tandara Toranazi, que veio candidata lá em Uberlândia, sabe? São pessoas que estão ali caminhando junto comigo e colocou seus mandatos à disposição para que a gente consiga trazer recursos, né? No âmbito estadual e federal, para ajudar o poder executivo do nosso município. Então, hoje eu vejo que um vereador pode muito mais dentro de vários cenários que, infelizmente, ultimamente, os vereadores sempre têm essa busca a cada 2 anos dos deputados pedindo ajuda, né? Pedindo, não, olha, você é vereador lá em Raposo, precisa da sua ajuda, serei candidato, mas é necessário a gente inverter esse processo também. É necessário que a gente possa cobrar desses deputados também ajuda para dentro do nosso município. Então, hoje eu vejo como uma possibilidade muito grande, e assumindo esse mandato, de abrir portas para o nosso município.
abrir portas para o nosso município, principalmente com o governo federal, que é um local que eu tenho um contato muito grande. Exemplo. Muito Então, bom. junto com o governo federal, eu tenho aberturas lá pela Secretaria de Comunicação, tem o pessoal lá dentro do próprio Ministério da Cultura, da Educação também, que eu tenho uma abertura muito grande de trabalhar em parceria junto com o Poder Executivo para que a gente possa trazer muita coisa boa para dentro do nosso município, né? Tendo em vista, eu vou lhe dar 2 exemplos, que já foram construções que vieram do própria intervenção do PAC. Qual vai ter a construção da Unidade Básica de Saúde, lá em cima no Morro das Bicas. Então, uma intervenção nossa, junto do mandato do Reginaldo Lopes, para a construção ali da Unidade Básica de Saúde. Temos também a obra da creche, que foi um recurso destravado por meio do Reginaldo Lopes, que teve o PAC na época da Dilma Rousseff, né? Em seguida, veio e parou os repasses para o município. E assim que o atual gestor, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu, ele destravou o restante do recurso para terminar a obra da creche do município. Então já tem várias intervenções dentro da nossa cidade. E não somente isso, muito projeto que está por vir para Raposo, sabe? Independente se eu fosse eleito ou não, eu iria trabalhar para que eu conseguisse ainda Muito mais bom, isso para o aí. nosso município. Porque acredito Perfeito, que é muito perfeito. importante a gente ter essa postura. Independente de estar eleito ou não, a gente tem que Exatamente. correr pelo bem da nossa Com comunidade. certeza. Quem trabalha em cima de projeto ou tem alguma atividade social, eu acho que o eleitor já deveria pensar nessas pessoas já como Um atuante, vamos dizer assim. Sim. ele já atuante, tem um atuante. ele já tem ele já sai na frente. O problema é que hoje aqui em Raposo, apesar que eu não posso falar isso da eleição, porque eu não Aham. vi isso acontecendo muito, né? Mas Raposo tem muito do eleitor que vota no cara que fica dando tapinha nas costas, que vai em casa, que Exatamente. toma um café. Mas qual a obra concreta daquele cara? O que que ele fez? O que Sim. que ele O fiscalizou? que ele está O fazendo? que que ele está fazendo? Correto. Não é muito, coisas muito tangíveis, entendeu? E quando você vê que a pessoa tá ali sem apoio nenhum, sem nada, correndo atrás, pegando ali 100 crianças, 200 crianças, ou trabalhando numa frente. Tem dias aqui que eu vejo que é uma música alta, o pessoal ali dançando. Aquela pessoa tem apoio? Quem tá ajudando ela? Correto. Quem é ela? Qual o político, né? Qual O a órgão pessoa que público. exerce, qual órgão público que está enxergando o projeto? Eu fiquei anos aqui em casa aqui. Quem que era o Whindersson com o projeto do Jiu-Jitsu? Quem apoiou ele? Quem que ajuda? Correto. Quais os outros projetos tem na cidade? Quem está apoiando? Entendeu? Porque essas pessoas que atuam em projeto, elas já demonstraram que vontade já tem. Tem faca, Sim. né? Tem algo a Não, acrescentar. Ela eu tem algo a acrescentar. acredito que é Aí se extremamente chega um outro que importante. não tem nada. Eu queria falar uma coisa, mas de uma colegona minha, eu não vou falar. Mas assim, tem alguns que lançam uma política com uma ideia de meio que vender elefante voando. Calma, gente. Sim. Calma, gente. Não tem como ir contra algumas coisas. Entendeu? Mas não vou julgar a pessoa querida, né, sabe? Da cidade. Eu faria diferente. Quando o Yuri foi candidato, ele falou: Não, Gudi, eu vou assim, assim. Eu falei: De cara, você é muito pacato. Eu vou logo com os 2 pés na garganta. Ele: Não, mas não é o meu estilo. Eu falei: Não é o seu estilo. Mas Raposa é meio uma população meio Big Brother, né? Correto. Ela O gosta pessoal de. gosta de ação. Gosta das polêmicas, Gosta de ação, gosta. Então, esse tipo de ação que você tem, né? Que você já falou que já tem essas iniciativas, é o que nos deixa do lado de cá mais feliz e que nos garante te apresentar Sim. para a população com bons olhos, porque é uma pessoa que já tá com vontade. Já está fazendo, Correto. né, Nós fomos visitar uma senhora, eu acho que é o Yuri, não sei se ele vai lembrar, mas teve uma senhora que falou assim: Cara, eu vou votar no 40, né? Que ela falou que eu vou votar no 40. Aham. E eu tava, inclusive, até trabalhando com o Guilherme. E eu ali tentando mudar ela, falei: Não, vamos conversar. E Yuri querendo o voto, tentando virar o voto para Guilherme. E eu consegui virar o voto, acredito que eu consegui, com uma palavra dela, que ela falou que ela queria votar no Liliano porque ela considerou o Serginho o melhor prefeito da cidade. Só que ela não via sangue nos olhos do Liliano, que ela via no Guilherme. Uhum. Aí eu entrei. Falei, não, mas é isso mesmo, tal. Ele tem vontade, ele é um cara novo, ele tá com disposição total, ele tem um apoio de tal, de X, é uma parceria com Nova Lima. Aí a gente, né, saí de lá,
E Yuri falou assim, não, vamos que tem mais 3 casas. Eu queria fazer o meu também. Mas ele fez o dele, que era, Não, nossa, acredito até que a gente conseguiu. Mas é justamente essa faca na caveira que a gente espera. Sim. Entendeu? É isso que a população está precisando. É isso que a Representantes fiéis. Correto. Né? São os Você representantes. acha que o eleitor acordou, na sua visão? Eu sinto Em que cima sim. de toda essa turma que foi Eu reeleita? acredito que principalmente quem deu o grito foi a juventude. Não é verdade. Os jovens deram grito e fizeram Chega. com que tivesse esse tipo de mobilização. Você pega os mais bem votados, abaixo dos né, que foram eleitos, a maioria foram jovens. A maioria foram jovens. Sim. De primeira vez. Não, o que eu vi muito falando era que o jovem mudava a cabeça de quem era Correto. de quem era de casa. Teve uma mudança de Porque muita gente paradigma. falava assim, não, eu vou com o atual, ele falou assim, olha, pai, mas você não acha que era hora de mudar? Que o Hora da atual já renovação. foi, ele já fez muito bom, agora é hora de dar, que é hora do Serginho descansar e deixar uma outra pessoa nova pra ver como que irá. Que todo mundo tem os Não só para Serginho prefeito, como- mas também para vereadores. A gente Todo mundo vê tem muito isso. o prefeito atual como referência, Sim. porque ele foi um bom prefeito. né? Todo Não é mundo à fala toa isso. que ele ganhou 2 vezes. A gente pode Isso. pegar ele como o melhor prefeito Inclusive, até hoje. olha só a pressão que o Guilherme sofre a receber a prefeitura, porque ele tem que fazer um trabalho para ele ser reeleito na Vai próxima. ter que trabalhar muito. Trabalho. Tem Vai que ter fazer que um trabalhar trabalho muito. Tem que vai. fazer o nome. Dobrado. Ele É, vai só ter que pra- fazer a uma gente- terceira Só ponte. para deixar bem claro aqui, Budão, que a gente tá só, né, só falando como que foi a campanha, que a gente não tá tirando mérito de ninguém. Não, É, ao contrário. A gente tá só parabenizando, né? Que a gente Isso, sabe que não. foi o primeiro prefeito a ganhar 2 mandatos seguidos. Correto. E na minha Isso. opinião, para mim foi o melhor prefeito da cidade, porque o cara ganhou 2 vezes seguidas. Né? Eu acho que Entendeu? teve secretarias que deixou a desejar, tá? Mas num âmbito geral, ele foi muito bom. Aham. Sim. Mas pô. assim, Ué. eu sou mais crítico. O pessoal de fora, eu e o Yuri, a gente é mais formador de opinião, você também é. Aham. Mas não é todo mundo que tem a mesma formação de opinião. Então tem muita gente que virou a visão mais para infraestrutura em obras. Mas e Correto. o restante? Como que ficou a cultura? Como que ficou o esporte? Eu via o pessoal que eu ando com o esporte, eu também sou do esporte, o pessoal reclamando barbaridade. A Correto. cultura, como é que foi? Como é que foi o carnaval desse ano? Não, e uma Entendeu? construção que É, dá um trabalho se não for uma Temos- movimentação é, da própria comunidade. Sim. iniciativas, Sabe? iniciativas de um teatro aqui dentro Correto. da cidade. Eu tô falando cultura em geral, né? Como que a gente destrava? Porque você sabe que o podcast ele nasceu de uma ideia, de incentivar, fomentar a Sim. cultura aqui, de levar a informação, tentar moldar um pouco a cabeça das pessoas, de mudar um pouco a mentalidade e como que ela enxerga a vida. Porque nós aqui nós estamos atrasados. Sim. Na parte de Não, cultura. e Eu tô falando muito, agora eu vou deixar você falar. interessante em cima disso a gente Aí, pegar. eu dando toque. Tá vendo? Dando toque, não. Mas é interessante a Mas gente é ter- bate-papo, só falta você quer cerveja. É porque é bate-papo, Mas né? Deixa o aqui, suquinho, eu vai acho, tirar a eu acho cerveja. muito interessante esse tipo de apresentação, porque é uma organização que a própria população faz. Sim. Eu vou falar assim, igual hoje. Hoje eu tenho um bloco de carnaval aqui em Raposo, que é o Uai Preto. É, o Uai Preto eu organizei o bloco e tudo mais. No ano passado, no ano passado foi o maior bloco de Raposos. Essa mesmo? O Uai Preto veio por meio dessa Veio da música música, também. Então foi o maior bloco de Raposo, o Uai Preto. É um bloco que vai comemorar agora 3 anos no próximo ano. A gente saiu em 2, agora vai comemorar o 3º ano nosso. Mas foi uma construção nossa. Foi a população se organizando, eu correndo atrás de patrocínio, o grupo, a gente arrumando uma banda para tocar e fazendo a badar naquela batalha, sabe? Uhum. Posso falar o próprio trabalho dos meninos relacionado à Semana Cultural aqui dentro. Eu não pude participar tão ativamente porque eu fui da equipe de gestão dos recursos da lei Paulo Gustavo. Uhum. Então eu não pude ter uma atuação direta durante o processo. Mas assim, foi a própria juventude se organizando para fazer um trabalho pela nossa comunidade, sabe? Então é muito daquilo de nós, para nós, feito por nós, mas é necessário que o poder público tenha uma postura. Igual eu ressalto muito, assim, aqui em Raposa a gente tem várias ONGs, várias atividades do terceiro setor extremamente importantes, é muito lindo. Mas ao mesmo tempo que tivesse a quantidade de movimentos do terceiro setor organizado, me mostra um outro cenário. Que a gente vê que na área de gestão pública, que a gente vê que são lacunas que o poder público deixou. Então, o terceiro setor está ocupando as lacunas que o poder público não deu conta.
Então, quando eu vejo dentro do município, com várias ONGs, organizações para a área de esporte, eu vejo que é uma lacuna que o município deixou, o poder público não atingiu. Então, é Perfeito. necessário a gente fomentar, fortalecer, né, esses grupos. E fora isso, é também necessário que a gente reconheça que houve uma fragilidade e é importante a gente se atentar a isso, Entendi. sabe? Então, Perfeito. por um lado, a gente vê, é muito importante sim as ONGs e tudo mais, mas por outro lado, mostra essa fragilidade, Perfeito. sabe? Então, na área da gestão pública, a gente analisa quantas ONGs tem dentro do município, quais são as áreas que ela está atingindo. Isso. Pois bem, então é justamente onde está a maior fragilidade do município. Legal. Tem perguntas aí? Na verdade, as perguntas ainda não chegou. Eu tô vendo aqui, tá dando alguns lags, às vezes as Sim. pessoas meio que perdem a paciência e tudo mais. O José Francisco dos Anjos, conhece? Conheço. Papa, é. né? Quem que é? A Papa, né? Nosso famoso Papa, Papa. tá mandando um oi pra você aqui, tá? Mariana Torres. E Mariana Torres aqui, Parabenizando Alexandre, pela parabéns vitória. pela vitória. Agradeço. Mari, grande Mari. Entendeu? Como eu falei que mais perguntas, vamos ver se o pessoal. A gente tá tendo uns bugzinhos aí, pessoal, mas, né? sim. Só pra... Mas aí ela tá oscilando muito em excelente e ruim a conexão. Agora, por exemplo, agora passou para excelente. Aí daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos ver. Desculpa, tá? Mas de qualquer forma vai ficar ao Sim. vivo e também nós vamos disponibilizar o vídeo. Não, muito bom. Fala pra gente, Alexandre, qual foi um dos maiores obstáculos nessa candidatura sua, né? Até você chegar à vitória. Para você, qual foi um dos maiores obstáculos? Desafio, não vou falar obstáculo, Sim. não. Vamos falar desafios. Quais são os maiores desafios? Eu acho que se dá muito dentro de desafios pessoais, Uhum. sabe? Dentro de nós mesmos. Porque, embora eu fale bastante e tudo mais, eu tenho lá internamente aquela timidez. Sim. Que- Parece não, né, Globo? Tá Tem aquela solto ali, já timidez, arredou a cadeira, cruzou as Não. pernas. Já tem aquela timidez, mas foi um processo de aprendizagem muito legal. Eu estava comparando, eu fui ver um vídeo meu que foi gravado no início da campanha. Cara, E eu fui ver uma fala minha no dia. E eu fui fazer essa análise. Eu falei, gente, como que você cresceu, menino? vai crescendo, né? Sabe? Como que você foi tomando confiança? Como que você foi acreditando, sabe? Então, dentro dos obstáculos no primeiro momento, era assim, às vezes eu ficava tímido de chegar na casa da pessoa. Como que eu vou entrar? Como que eu vou conversar, sabe? Uhum. E E você conversa muito bem. Não sei se alguém já te sim. elogiou. Sim, conversa Entendeu? bem. Então, assim, foi um processo que eu fui tendo que perder. E aí foi até engraçado que nas últimas 2 semanas, eu brinquei, eu falei assim, gente, eu tô desembolando tanto. Se eu tivesse mais uma semana de campanha, eu conseguia mais voto agora. Mas Queria mais uma semana de É campanha. assim mesmo, que eu também tive a mesma sensação. Eu pego, né, a primeira vez que eu fui pedir voto, Sim, você chegava lá, né, aquela coisa, conversava de um jeito, passou nas 2, 3 semanas antes de chegar a eleição. Que isso? Eu falava assim, as pessoas falaram assim pra mim, cara, você leva jeito pra esse negócio, viu? Realmente, porque você vai tendo, né, um crescimento mesmo, tanto pessoal, tanto político, sim. que é incrível. A gente mesmo tem essa percepção. Eu falo por mim, você tá falando por você, porque eu pego o meu primeiro vídeo, aí pego meus últimos. Aí, as mesmas casas que eu fui no começo, eu voltei. O jeito que você conversava, do jeito que você levava, você no olhar você percebia, ó, ali eu consigo, ali eu não consigo. Sim. Você já vai tendo essas maldades. E assim, é a maturação que você vai tendo durante a campanha. É um processo de crescimento Exatamente. muito legal. E você vai tomando confiança, sabe? Você vê Confiança. assim, você consegue. Você é capaz. Você é capaz de fazer isso, você é capaz de trazer. Ainda mais que eu tinha uma dificuldade muito grande, que no primeiro momento eu quis fazer um diagnóstico do nosso município. Entender as suas fragilidades e tudo mais. E como eu tô dentro do ambiente acadêmico, acaba que a gente tem uma linguagem muito inacessível às vezes com o povo, É. sabe? A gente fica muito na técnica, na ciência e tudo mais. E na hora que eu vou transmitir isso para as pessoas, eu falo assim, gente, eu tenho que ter uma comunicação mais simples. O tipo de abordagem. Uma que você abordagem faz, cada público é de que eu um vou jeito. conseguir chegar e Isso. aplicar aquilo. Então, assim, foi um processo de aprendizagem muito legal que se deu por meio da troca, Uhum. da conversa, do diálogo, do olho a olho, sabe? As pessoas foram me ensinando e as pessoas foram falando também, olha, eu tô aprendendo tanto contigo, menino, sabe? Não, eu ser tão novo, tenho essa cabeça assim, com tanto conhecimento, com tanta coisa boa pra nossa cidade. Então, por meio dessa troca,
eu aprendia demais da conta. Então, assim, eu saio muito, assim, mais preparado pós esse processo eleitoral do que antes, porque eu pude ver no dia a dia, tocando, olhando no olho, vendo a situação que a população estava vivendo. Sendo que antes eu estava trabalhando com dados. E a gente está trabalhando uma ciência humana. Então, uma ciência humana se dá por meio dos contatos, das trocas, da comunicação. Qual foi a casa que você foi pedir voto que mais te sensibilizou? Olha, teve uma casa que eu fui. Se você não quiser falar o nome da pessoa, não vou comentar. Comenta, É uma casa ali na região do Recanto Feliz. E que a pessoa falou assim: eu estava te esperando. Que eu tenho visto todo o seu processo. Eu lembro de você muito pequeno. E quando eu entrei nas suas redes sociais, eu fiquei, assim, impressionada com quem você se tornou, sabe? E a pessoa falava com aquilo de uma maneira tão, assim, do coração, do tipo, olha quem você se tornou hoje. Olha, eu consigo ver em seus olhos o menino que se fortaleceu, mas eu também consigo ver em seus olhos também sua fragilidade, a sua timidez, eu consigo ver isso dentro de você. Então isso me tocou de uma maneira muito grande, porque aquele encontro entre um menino e um rapaz que está se tornando e se colocando à disposição da comunidade. E ver que era uma pessoa muito simples, sabe? Uma pessoa muito simples, com um conhecimento muito grande, sabe? Então foi uma casa que eu te falo, assim, foi um local que me deu uma abastecida. E foi justamente numa semana que eu estava, assim, muito cansado. E aquela fala daquela pessoa me motivou. Me motivou, sabe? Por ver que estava chegando. As pessoas estavam escutando, sabe? Eu te fiz essa pergunta porque há 8 anos atrás eu estava andando com o Fausto, pedindo votos. Ele estava concorrendo com o Serginho Coelho na época. E assim, muita gente queria votar na gente, mas era uma briga muito grande. Um não queria que Coelho continuasse de forma nenhuma e outra turma não queria que Serginho fosse de forma nenhuma. E a gente ficou ali terceiro, bem votado, mas ficamos em terceiro. Eu cheguei numa casa, cara, foi triste demais o que eu vi. A mulher falou, na hora que nós chegamos pra pedir, ela falou se tinha algum projeto de um cemitério. Aí eu falei assim, projeto de cemitério? Aí ele não tinha, falou, mas podemos colocar no projeto, ver algo do tipo, mas a gente sabe que o cemitério estava largado, né? Tava com muito mata, com tudo mais. Mas aí ela falou o seguinte, não era nem essa questão que ela estava falando, ela falou assim, é porque eu tô velha e eu não vou viver muito tempo. E eu não queria morrer e ser enterrada nesse cemitério, porque ele tá muito feio. Cara, a mulher tava vivendo sem expectativa nenhuma de vida. Ela só queria morrer. Olha que Sim, essa questão da falta da esperança, morrer, né? E ela falou assim, as pessoas que vão me ver lá, pisar naquela grama, naquela terra, naquele lugar mal cuidado, eu queria um cemitério. Temos hoje um cemitério novo, né? Mas ela falou assim, eu não queria ser. Isso, cara, isso me destruiu. Sabe aquela hora que você pega e vai pra casa? Sim. Você fala assim, cara, como que pode... A pessoa não vive, ela sobrevive. Entendeu? Vou contar um fato também curioso, né, que aconteceu comigo recente. Até tinha uma pessoa que estava me apoiando e ela falou assim comigo, vai na casa de fulano que ninguém foi lá te pedir ela voto. Aí eu falei, onde que é? Ela falou, é tal lugar. Aí eu fui lá. Cheguei lá, né, uma residência simples. Aí cheguei, conversei com a mulher, ela falou assim comigo, eu vou votar em você. Aí eu falei assim, não, obrigado. Aí eu falei, não, deixa eu mostrar porque eu gosto de mostrar minhas ideias, mostrar os projetos, a gente mostra o que a gente, né, o que a gente quer propor. Ela falou assim, olha, você foi o único que veio aqui me pedir voto só porque minha casa é simples. Nossa. Ela falou assim mesmo, só porque minha casa é simples. Mas eu também voto. Será que meu voto não é importante? Aquilo ele me marcou tanto. Mas tanto eu falei assim, caramba. Muita gente as pessoas muita gente carente de atenção. E é interessante como que a gente se depara com várias situações. Sim, a gente que tá assim de casa em casa. Diferentes, exatamente. Sabe? Eu posso até comentar um caso, foi bem inusitado, assim. Porque muita gente fica pensando que o candidato chega lá já querendo comprar voto, né? Sim. Comprando voto e tudo mais. Aí teve uma casa que eu entrei, que a senhora
me recebeu muito bem. Aí falou assim, quais são os seus projetos? Aí eu comecei a falar. Olha, tem projeto aqui, tal, 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 tal. Aí ela perguntou assim, e pra mim? Eu falei, olha, esses projetos vão Vai, influenciar na qualidade da vida da senhora, da sua família e tudo mais. Ela, não, porque eu tenho um barraco, eu tô precisando de uma porta pra eu poder mudar pro meu barraco. Isso eu ouvi Aí demais. eu, sabe, me Não deu é um, exatamente aquilo que você. me deu um susto, sabe? É, Eu falei, moça, não é assim que se faz política pública, é sabe? isso Você mesmo. vai se vender por conta de uma porta pra você poder mudar pro seu barraco. Tipo, sei lá, 270 você divide aí por 4 anos, Não é nem R$ 1 sabe? por dia. Não é? É É, exatamente. é uma coisa que eu fiquei muito assustado. Não, Muito é realmente. assustado, que eu imaginava que era o contrário. E quando eu me deparo com essa situação, eu falo, gente, que coisa, sabe? Após a compra de voto, tá descontrolada. Sim. Eu não sei quem, e nós temos que aumentar fiscalização, não sei como que funciona esses meios, mas não tá legal. Dessa vez eu vi, cara, uma coisa é quando se fala, Aham. outra coisa é quando se vê. E dessa vez eu vi. E quando você vê, cara, É assustador, dói, é dói. assustador. É Porque assim, estranho, você que trabalha debaixo do sol, eu falo entendeu? por mim, tá? Eu E você vê trabalhei, os muitos perfis outros da pessoa, as candidatos. características, são Aham. só as pessoas que mais precisam. É injusto você usar esse tipo de pessoa Sim. pra. E são pessoas tão É meio que, simples. Sim. é meio que aproveitar de uma situação, né? Mas. Pois é, vamos lá. Temos. Perguntas? Não, aqui na verdade, até onde eu li aqui são Nossa, parabenizações. Lê aí pra gente. Anjos e sua E os mãe. Ah, anjos, mãe. Anjos e sua mãe, com Mames. certeza. Vani, sempre É, presente. Como é que é o suquinho? Não, Tá quer? Não, tô parabéns. beliscando aqui, ó. Pão de Está, queijo paraben- pra cá. está parabenizando a nossa live. Sua mãe mandando um abraço. E eu quero ligada Aparecida todo dia, Ferreira. tá? Não é só porque o Nosso filhote tá menino aqui, não. cresceu. Tá te dando a bênção, né? Falando que você vai voar, que Deus o abençoe, né? Sua mãe falando aqui mais uma vez, se colocar o serviço não foi fácil, mas valeu a pena, né? Falando que vocês estão juntos, é isso importante, a mãe sempre tá presente, sempre tá presente. Uhum. Sua mãe falando que precisamos mudar essa realidade. Precisamos, tá abaixo aqui, não deu para ver direitinho, fazer o sistema funcionar, né? Falar que tá precisando mudar essa realidade e fazer o sistema funcionar. Concordo plenamente. A gente precisa fazer as coisas Sim. funcionarem, né? Eu falo que, vou dar um exemplo do SUS, né? A gente tem no papel, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Uhum. Só não funciona direito, né? E cabe a gente, né? Fazer isso funcionar. Correto. Fazer isso funcionar. Muita gente reclama do Brasil, isso tem que parar, cara. Tem que parar. Nós Tem que temos parar o SUS porque- ele Sim. é extraordinário. Não, é Viva o algo, SUS. algo A pandemia maravilhoso. esteve aí, a gente viu Nos seu pai, o Estados secretário de Unidos, saúde. correto. Tá aí. A saúde ela é paga. Sim. Nós temos a Exatamente. saúde pública de graça e as pessoas não valorizam, é só metendo pau. E tem locais públicos que atendem melhor que privados. Sim. Sim, Não, são exatamente. realidades Chega assim que a rápido, gente SUS é vê, a gente vê maravilhoso, isso sim. bastante, sabe? Eu diretamente acompanho muito, porque eu gosto de gente Uhum. pesquisar sobre política pública que dá certo. Tem que Não é ser. tentando copiar, mas assim, Aprender. utilizando, Aprender. é como inspiração É. mesmo, pra gente fazer da melhor maneira possível, sabe? É necessário a gente buscar inspiração em vários locais. E eu gosto de rodar muito, assim, aqui em Minas Gerais, pra me ver locais que têm políticas públicas pra várias áreas dando certo. E tentar ver se a gente consegue replicar isso dentro da nossa realidade, sabe? Então é algo muito legal. Fazendo um exercício aqui, você conhece alguém que está precisando de algo médico e não tem uma consulta ou uma cirurgia ou com uma doença grave? Sim. Você conhece? Aham. Não conseguiu atender? Sim. São coisas assim que a gente se depara, é uma realidade, sabe? Porque a gente precisa fazer com que os recursos sejam implementados da melhor maneira, né? Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, nem tudo a gente consegue. Nem tudo ali a gente consegue fazer da melhor maneira, sabe? Então, ainda mais quando você pega ali que é algo mais específico ali dentro, hoje a gente tem alguns processos, algumas burocracias que atrapalham que isso aconteça. Uhum. Vou lhe dar exemplo, existem Verdade. filas. Existem filas, exemplo, para você conseguir um determinado leito, existe uma fila para você conseguir o leito. E existe uma regulação, que essa regulação não é feita pelo município. É um regulador do estado.
Então Não fica tem assim, como será que o fazer. município que tá enrolando? É. Mas é um regulador do Estado. Isso é muito importante Mas você então, trazer essa informação para as sim, pessoas eu entenderem. tô falando isso porque eu sou da época de que tinha que acordar, tipo assim, 3, 4 horas da Aham. manhã e ir pra aquela Pegar fila fila que para tinha pegar ali uma perto da senha. estação pra pegar uma senha, pra você conseguir pegar uma Tinha aquele senha pra você trabalho. estudar. Sim. E E às hoje, vezes você não conseguia, você tinha que voltar no outro dia. E era como, tipo assim, parecia como se fosse uma roleta, sabe? correto. Uma Roleta russa. consegue, não, roleta não, ele usa esse termo, não é o Tá. termo correto. É como se fosse uma sorte. Aham. E sempre que a pessoa tá precisando. Eu E- lembro que quando e eu chegava hoje- em casa com a ficha, minha avó dava pulos de alegria, porque Porque você era conseguiu a assim consulta. que ela conseguia consulta pra ela. Ou seja, era direito dela, direito do Sim. cidadão, né? E eu posso te dar um exemplo assim, Cláusula, hoje. cláusula pétrea. Correto, tá lá na base. Isso Que é a assim base. são perspectivas que o Estado deseja atingir, sabe? E que a população tem como direito de base. Então hoje eu posso até falar, assim, hoje a gente tem que trabalhar bastante na área de informatização disso. Hoje até acontece, aqui em Raposa, em relacionado a alguns municípios, está até um pouco à frente relacionado às outras cidades, que é um processo de informatização, onde o paciente pode deixar ali, coloca seu pedido no sistema, no momento em que sair a vaga, já faz aquela marcação, já informa o agente comunitário de saúde, já repassa aquele tipo de informação. Então, hoje a gente pode pensar, para que as coisas aconteçam da melhor maneira, a gente pensar num nível de informatização do serviço público, para que a gente possa evitar que isso aconteça. Porque um papel eu perco. Eu deixo um papel com você aqui hoje, amanhã pode ser que o papel não esteja ali. Mas se eu tiver um nível de informatização do serviço público, é fundamental para que as coisas aconteçam da melhor maneira, sabe? Então, eu acredito que é interessante a gente ter esse olhar avançado, Tem que sabe? evoluir, né? Totalmente, a gente precisa de evoluir. É necessário que a gente tenha uma mente pensando em conseguir coisas para além. É necessário que a gente pense no futuro, que a gente crie políticas públicas que avancem, sabe? Porque a gente não pode pensar pequeno, gente. Não. A gente de tem que forma ser alguma. ousados. Sim, sim. Tem uma coisa que você é. dos meus, então, né? Porque tem gente gente tem- que quer aprender, quer aprender com o Não, amador. nós Não tem precisamos jeito. ser ousados. Até porque quando o sindicalista senta na mesa do patrão para pedir algo, ele não apresenta a menor proposta, não. Ele apresenta mais ousado e vai negociar. Então é Exatamente. necessário a gente sentar na mesa com a maior e a melhor e mais ousada, sabe? E no final das contas eu tenho certeza que a gente vai colher o melhor. Então, se a gente trabalhar com ousadia, né? E assim, pensar no melhor e a gente investir nossas forças naquilo, nós somos capazes. Somos capazes sim de conseguir, sabe? Então vamos trabalhar com ousadia. Perfeito. Certíssimo. Outra coisa. Você quer falar? Já eu vi que você deixou anotado umas perguntas aí. É Godel? Você do partido do PSOL, Correto. né? PSOL, partido de esquerda, e PSOL tem muitas pautas polêmicas. Correto. Aham. O que você tem ou pretende trazer dessas pautas polêmicas para dentro do nosso município? Sim. O que eu digo de pautas polêmicas? Vamos falar aborto? O que mais? Liberação, Criminalidade, liberação do... liberação das das drogas. As drogas não. No Sim. caso seria a maconha, né? Seria esse. Porque as drogas pegam em geral. Correto. Né? Pega em geral. Pega em geral. É. A maconha. O que você Eu acho que assim, gente, é importante a gente até explicar essa trajetória de construção, né? Porque no primeiro momento eu não estava no PSOL, né? No primeiro momento a gente estava fazendo uma construção. É um partido de esquerda também, que ideologicamente eu me identifico mais à centro-esquerda. Uhum. Isso é um movimento muito claro. Então a gente estava organizando no primeiro momento a Federação Brasil da Esperança. Mas que a gente levou um golpe. Eu fiquei sabendo Nós levamos o golpe por conta do PCdoB. Isso. E que pegou partido de última hora e que infelizmente teve uma dor de cabeça para nós. E nós fomos Deu dor de acolhidos. cabeça e conseguiu vingar algum... Não, Não, né? não. Só pra atrapalhar É, mesmo. só para Só atrapalhar atrapalhou. mesmo a nossa Só construção. o pombo, né? O pombo que no E- jogo de xadrez. Pois né? é, aí nesse momento a gente teve essa construção, principalmente por conta do Rafa, do Glauco, né? Por meio da Federação Pessoal Rede. Eu costumo dividir de duas maneiras. Hoje a gente tem pautas de costumes e nós temos pautas econômicas. Eu, dentro dessa divisão, com a esquerda, eu comungo totalmente dentro das pautas econômicas.
pensando numa questão de protecionismo, sabe? Dentro dessa base. Então, hoje eu dialogo muito. Dentro das pautas de costumes, né? Igual hoje. Hoje eu sou um jovem, sou LGBT, sou gay, tenho esse tipo de... hoje eu tenho essa construção, sabe? Esse é meu local de fala. Então, dentro disso, tem essas pautas que, de certo modo, eu consigo ter esse diálogo. Igual eu, pessoalmente. Alexandre, qual é o seu posicionamento relacionado ao aborto? Eu tenho um posicionamento contra, pessoalmente. Pela minha construção dentro da paróquia, não somente dentro disso, com minha própria análise mesmo, sabe? Muito bom. Então, Sim. eu tenho o seguinte posicionamento. Eu sou a favor da vida desde o seu nascimento até sua morte por causas naturais. Então, do mesmo jeito, eu sou extremamente contra a pena de morte. Perfeito. Entendi. Então, eu consigo ter uma análise de defender a vida. E Legal. defender a vida em sua integralidade. Eu trabalho dentro de uma pauta que é chamada Ecologia Integral. É uma pauta do Papa Francisco. Ele tem uma encíclica chamada Laudato Si, que é as relações da relação minha com o divino, minha com a minha comunidade, a relação comigo mesmo e com o meio ambiente. Então é necessário a gente buscar um equilíbrio dentro de tudo isso. E para buscar esse equilíbrio é diante da vida, sabe? É uma vida bem vivida. É uma vida que se dá por meio das nossas interlocuções, sabe? Dentro das nossas trocas. Então, hoje é o que eu vivencio, sabe? Então, pode falar assim, ele é esquerdista, comunista, aquilo. Gente, eu defendo a vida em sua integralidade. Legal. Eu defendo só essas Você tem minhas sua bandeiras, opinião sabe? própria, né? E assim, eu tenho essa divergência muito grande também com a própria esquerda, sabe? Então, muita gente, eu brinco que eu apanho dos dois lados. Você concorda Sabe? que em Raposa a diversidade tem que ser melhor trabalhada? Precisamos de ter esse diálogo dentro da nossa cidade. Nós precisamos ver que isso é uma realidade. Não adianta a gente colocar as vendas e falar que isso não acontece. É necessário a gente investir em políticas públicas de saúde, educação, de acolhimento, porque infelizmente nem todo mundo tem acolhimento igual eu tive. Nem todo mundo teve essa construção, sabe? Então é importante que a gente possa pensar principalmente a saúde mental dessas pessoas. É extremamente importante que a gente tenha um processo. Não sei se você viu o último podcast Nós nosso. falamos muito sobre a Falando saúde nisso, tem mental. alguns chats lá que Eu ainda vi, continuou bombando. Eu eu não vi sei o que lá. eu faço com aquilo, porque eu não tenho A propriedade gente, pra falar. a gente vai, o doutor Pedir o Zalé, médico pra responder e tudo mais. pedir pro Zazar responder, porque nós Sim. falamos muito sobre a saúde mental. Depois, se você não assistiu, Aham. tem oportunidade que foi muito. Nós falamos muito sobre isso, sabe? Mas é importante a gente ter esse olhar, sabe? Inclusive, a gente precisa fazer um pedido. Uma das pautas um tema que eu quero tratar aqui no podcast é justamente aborto. Mas eu, como homem Yuri também, a gente tem propriedade correto. pra falar. Não pra falar. Mas então eu queria que trouxesse duas mulheres, no caso, né? Talvez uma a favor, uma outra contra, algo do tipo, pra gente conversar sobre esse tema. Se você Sim. tiver no seu círculo, né, seu círculo de Correto. amizade, que pessoas que gostaria, Não, e o gostariam bom- de falar. gostaria de comentar. Dentre dessas pessoas que gostariam de falar, se possível, alguma que já fez e que Já é aberto, Correto. que se for assume aberto, né? abertamente, né? Que eu não tenho preconceito de falar abertamente Aham. e assume e falo, né? E uma outra pessoa que pensa talvez de uma Aham. forma contrária, a gente pode fazer um grupo de Mas mulheres, algo do é tipo. interessante Mas eu a vou ser gente... no máximo, a gente vai fazer perguntas e tudo mais, mas é uma pauta que eu, como homem, eu não posso. Eu acho que o homem não tem como dar muita Não tem que opinião. opinar Sim. porque é o corpo da mulher. Não tem Mas ao como, mesmo não tem tempo como. também tem pauta masculina que mulher não tem que opinar. Que Eu sabe? vejo que, assim, é uma troca, né? Eu vejo que é, assim, muito uma construção da nossa identidade, sabe? É importante a gente ter esse olhar muito atento, sabe? Porque, vou dar um exemplo. No ano passado teve uma movimentação dentro da Câmara Municipal sobre essa temática. Mas, gente, a Câmara Municipal não discute, não legisla em cima dessa temática. Então a gente tem que saber de quem é competência também. Adianta eu trazer uma discussão dessa nível municipal? Não, Boa. não é. Uhum. Hoje, minha visão, as leis que existem, que asseguram o direito do aborto, boa. das meninas e tudo mais,
hoje eu já acredito que ela já é fundamental. E ela tem que ser válida, e ela tem que ser aplicada do jeito que está ali, Raposo está tá ali com mais de presente, 300 sabe? anos de atraso. Eu não sei se essas pautas é importante agora. Sim. Não, é A gente necessário a tem gente que olhar colocar. para o básico, É. gente. O básico tá faltando o básico. faltando Pois o básico tá na faltando o cidade. básico de pensar Exatamente. políticas públicas, gente. Pra fazer o Que básico. políticas públicas tem de pessoas aqui em Raposa que passam fome. Sim. Sim. É, Tem não quer pessoas- saber Tem. quem é o quê. Não, que gente, quem a gente tem que vai ter pensar filho, nisso. não. Então, hoje se dá muito meu posicionamento, mais ele é a centro-esquerda, diante disso. Gente, Sim. a gente precisa de falar. Tem pessoas que passam fome. Preocupar mais com E é com por quem falta tá de passando política fome. pública. Sim. E é por falta de política pública dentro da nossa cidade. É por Perfeito. falta de geração de emprego e renda. Exatamente. É por falta de uma educação libertadora que faz com que as pessoas possam pensar de maneira crítica. Legal. Então eu tenho esse tipo de visão, esse tipo de abordagem. Então, eu não sou daquele cara lá que vai falar que vai fazer revolução. Preocupa não, gente. Ô, Alexandre, eu fico muito feliz, velho, vendo você falando tão bem, com a cabeça tão jovem, com E pensamento política mesmo, tão... né? Falando de políticas corretas. E isso me alegra. Isso a gente vê que a gente tem... que a gente teve... O caminho... Raposo tem futuro. Correto. O caminho da política de Raposo pode ser diferente. A gente tá saindo aí de uma velha política que... vou usar o termo dinossauro, só eles que comandavam, e a gente quer Sim. fazer algo diferente. E é uma disso. mudança de paradigma, gente. Sim. A gente tá mudando. Assim, é uma oportunidade muito boa, é uma janela que se Vocês abre sabem pra também que gente. Vocês têm oportunidade nas mãos, né? Pra fazer algo É. diferente. E, Vocês- e eu pra vocês carrego serem isso os com uma novos responsabilidade. Vocês vão abrir o caminho, né, Gudão? Vocês podem ser vão os abrir o novos caminho. dinossauros. Tem que saber trabalhar isso. É. E eu vejo muito essa postura de eu entrar hoje com uma postura de abrir portas. Exatamente. É necessário abrir porta para outros, Exatamente. sabe? Que outros venham muito mais com uma formação muito melhor, com mais crítica. E abre os olhos da população Sim, também. isso é extremamente importante, sabe? Exatamente. A minha postura hoje é para abrir portas, Exato. para que outras pessoas possam ocupar esse espaço que muitas vezes nos foi negado. Exatamente. Perfeito. Me fala uma coisa. Qual lei, política pública, não interessa o que, ou ação, Uhum. de um governo de direita, seja ele federal, estadual ou municipal, que você tenha conhecimento que você aprovou, mesmo sendo de esquerda? Agora eu te peguei. Agora pegou, hein? Agora tem que pensar, formular. Essa aí até eu. Ó, Até eu aqui. Eu fiquei- globalizei tudo pra não falar que eu tô centralizado dentro de Raposo. Sim, Entendeu? Vou te falar porque o intuito dessa pesquisa é pra te ajudar a pensar. correto. Eu acho muito radical uma pessoa ser de esquerda e falar que nada de direita presta. funciona, né? E ao mesmo tempo, a pessoa ser de direita e falar que nada da esquerda Sim, presta. Então, por isso que você já falou que é de esquerda, assumido. correto. Pessoal, o que que você vê na direita de algo construtivo? O que que você vê de que é algo, poxa, isso eu acho legal. Não precisa falar que você apoia, mas Sim, isso aqui é algo legal. É algo que me leva a pensar. sim. Tem alguns pontos ali dentro que eu vejo da própria organização da direita em si, que eu vejo que é uma postura muito inovadora que modificou os paradigmas da política. Vou lhe dar um exemplo. Essa transição para as áreas de comunicação que a direita está tomando e ocupando esses espaços Verdade. é uma coisa que muito me admira. E eu vejo que a esquerda cruzou seus braços e nega que isso é uma mudança real. Você viu os números, né? É, Os números estão aí. exatamente. Então, é uma postura que eu vejo da direita. Exemplo, embora. Vou dar exemplo, o próprio Nicolas Ferreira. Eu lá ia falar dele. Eu falei, você tá com O próprio Nicolas Ferreira. O tipo de abordagem com que ele faz. Aí que tá te observando. Mas a forma com que ele apresenta as coisas com que ele faz, de assim, ir para as redes sociais, é uma postura que é necessária que a esquerda observe e que a gente possa fazer de uma maneira melhor. Sabe? Que infelizmente hoje não acontece e a gente A acredita esquerda ainda. Tá meio que batendo cabeça, né? A esquerda tá batendo cabeça, que a gente não tem expoentes. Infelizmente, dentro da esquerda, a gente tá começando a ter uma transição com novos nomes vindo aí, mas que ainda Tá um pouco falta alguma devagar. coisa, sabe? Falta. O Lula, na minha visão, a esquerda em geral, Aham. na minha visão, falhou em uma coisa. Ele não criou, ele não evoluiu com novos líderes. Correto. Ficou sempre nos Centralizou mesmos, naquela Eu ia falar imagem. da minha boca, eu ia falar seguidores, mas é isso mesmo. É.
É isso mesmo. Então é importante a gente ver e outra coisa, a esquerda precisa escutar os mais jovens. Enquanto a direita hoje tá brigando Sabe? pra saber Verdade. quem que vai ser ou vai ocupar, né? Você tem o Bolsonaro, você tem o... A direita vai evoluindo, eu Tem falo vários, assim, passando de isso, pai para é. filho e assim vai indo. Sim. E a esquerda Agora o não, a Mar- esquerda surgiu tá agora o Marçal, quem tá mantendo. balançando Aham. por causa Exatamente. Mas das são, Tá merdas, são, mudando, são tá mudando. posicionamentos assim, igual. Embora eu discordo do que ele fala, mas eu vejo que é um Algumas tipo de coisas- instrumento muito seja, potente. é válida- Muito é válida a potente. É resposta, válido sabe? a A postura, organização sabe? de como A organização da direita própria direita em si. Mas O nem método me que vocês ação estão impressiona. pública, usando. nada ação pública. Olha, nenhuma tem algumas políticas públicas dentro da área de econômica que eu consigo ver que são importantes. Foram benéficas. Foram benéficas para a população dentro daquele momento. Lógico, eu faria algumas adequações para a proteção do mercado interno, Uhum. sabe? Eu acho que é importante sim a gente dialogar com o mercado externo, a gente ter esse tipo de abertura, mas a gente tem que também proteger um pouco daquilo que é nosso. Porque essa questão da globalização, né? Acaba com que muitas das coisas nossas sejam desvalorizadas frente ao produto externo. Então é necessário a gente ter um olhar atento sobre isso também. É necessário que a gente tenha políticas públicas também para proteger aquilo que também é nosso, Uhum. sabe? Mas eu vejo que essas medidas de abertura que aconteceram nesses últimos anos, algumas coisas ali foram importantes, sabe? Perfeito. Vou te dar o próprio exemplo, que é uma questão que a própria direita defende muito. A questão da autonomia do Banco Central. Uhum. É um posicionamento que a esquerda, de certo modo, sentiu muito, porque queria ter aquela intervenção diretamente no Banco Central. Mas eu vejo que é importante, sim, a gente ter uma autonomia do Banco Central. Eu vejo que é uma postura econômica que a gente tem que dialogar. Legal. A gente tem que ter uma visão diferente relacionado a questões econômicas nacional, sabe? Então, tenho certeza que eu posso estar sendo malhada agora Não, pela esquerda, mas não, assim, você terminar pra me te tipo- parabenizar. é o tipo de porque- avaliação que eu acho interessante, que é Você importante. tá dando a sua opinião e tem que ser assim mesmo. Eu tava esperando você terminar, que eu falei, cara, eu tô feliz. Sim, Juro pra você. Você ser um rapaz tão novo, tão jovem, com Cabeça essa boa, cabeça, né? cabeça Sim. boa Muito boa, demais. muito boa. Muito boa. Parabéns, Muito boa, seu pai, sua parabéns mãe, mesmo. pela educação, pela criação. Você falou que veio Aham. da UFMG. correto. O que vende pra gente é que a UFMG só vende. Só forma pessoas com. Fábrica de esquerdista. Fábrica de- Eu ia falar isso, mas eu fiquei segurando. Que seja Ah, mas segurei. que seja fábrica de Mas que esquerdista, tem mas um conteúdo, né? ou Sim, seja, sim. você é um ser pensante lá Sim. dentro. Correto. Dá pra perceber que você pode ser a favor e contra algumas Sim. coisas que você não vai Que ser. tem uma mente aberta, que não prejudicado. tem esquerdista, Correto. esquerdista, mas É. que sabe valorizar Não, o é outro lado importante a gente ter esse tipo de posicionamento. também. Sim. Eu falo, gente, que é o seguinte: o certo é certo, independente de esquerda ou direita. O errado é errado, independente de esquerda ou Isso. direita. Perfeito. O problema é que estão Sabe? criando narrativa, estão colocando. Não é narrativa, tá subjetivando as palavras, né? O Sim. verdadeiro depende, o errado depende. Depende. Quem que falou? É isso. Isso. Quem Eu tô falou? certo, eu tô certo. Exemplo, se colocar na boca do Bolsonaro, tá errado. Se colocar na Isso. boca, a Lula Exatamente. falou, tá certo. Tá certo. Gente, não. Não vamos tornar esse tipo de debate. Isso aí. Vamos fazer uma análise assim. O que é Perfeito. certo independente. O que é Perfeito, errado perfeito, é errado A independente. gente criticar tanto a direita, que não é tudo Correto. perfeito, e a esquerda também, que nem Porque tudo é perfeito. naturalmente a gente tem um vínculo assim natural. Ou mais com as pautas da esquerda, direita, a forma com que é feita a abordagem. Mas não quer dizer que a gente concorde com tudo. Uhum. Sabe? Eu já expliquei isso aqui em outros programas, só vou falar que agora o Yuri deu outra porrada aqui, porque Não, costuma demorar um pouquinho. Pode falar, Nossa, Yuri? é fado que Dos valores, por que as pessoas escolhem direita ou esquerda, e por que um vou acaba não... cronometrar pra você aqui, Mas isso tá? é uma coisa minha, é o que Sim. eu acho, eu não li local nenhum. Eu gosto de olhar pessoas e perceber perfis. Então Aham. você faz um estudo da pessoa, um estudo corporal, mental, e começa a entender por que aquela pessoa fala aquilo. Eu vejo que a esquerda ela é muito tendenciosa a não aceitar algumas realidades. Uhum. Mas isso é opinião minha. Mas o que eu percebo entre esquerda e direita é a direita, ela tem os valores dela. Todo mundo tem valores. Sim. Você tem o seu, eu tenho o meu e o Yuri tem o dele.
A direita tem os valores dela, pátria, família e essa Correto. coisa que o pessoal fala. A esquerda vem amor, me fala outras aí. São sentimentos mais de coletividade, Coletividade. de comunidade. Vamos colocar isso. Aham. Social. Então, o que acontece é que eu que sou de direita, eu sou um cara de direita, conservador. Eu começo a julgar você porque você não coloca os mesmos valores que eu na sua lista de prioridade, que é na parte de cima. Aham. E você começa a me julgar porque que eu não coloco as minhas listas de valores seu na minha parte, que deveria ser o mais importante. Sim, Aí começa a briga. correto. Porque o que tem que haver entre os dois chama-se respeito. E compreender que há as diferenças. Eu entender que você tem valores, que você prioriza eles acima dos meus e você me entender que Aham. eu tenho valores que eu priorizo acima dos seus. A partir do momento que a gente chegar nesse encontro, a gente vai falar assim, cara, o cara, ele não pensa exatamente, não tem os mesmos valores que eu, mas ele tá no caminho certo, tá Correto. no caminho legal. E isso Às é- vezes você tem os meus valores, os mesmos valores que eu, Sim. porém, mais uma cadeia mais abaixo, entendeu? Vamos colocar dessa forma. Só que não precisava, na minha opinião, essa brigada toda. Não, sabe? e é Esse nós e eles interessante que eu falo que foi muito criado. assim, Divide, cria dentro uma da minha divisão, própria né? casa, eu consigo ter dividido. esse debate. Por exemplo, eu e minha mãe tem uma postura mais à esquerda, meu pai e minha irmã tem uma postura Já mais à mais direita. Né? E assim, a gente aprende muito por meio do diálogo, das trocas. Então é muito Porque em casa importante você que a gente sabe que tenha. seu pai não interessa se tá divergindo ou não, ele vai sempre te acolher, Sim. então você tem mais liberdade. Correto. E a gente consegue ter um tipo de debate saudável. Igual eu compreendo que determinados grupos vão valorizar mais os valores individuais, das liberdades individuais. Então, por outro lado, eu entendo que essas liberdades individuais é necessário que a gente abra mão de certa proporção para que o Estado possa gerir aquilo, sabe? Então, são tipos de abordagens, Perfeito. sabe? É uma abordagem, olha, não, eu quero ter minha liberdade enquanto pessoa e pronto. Uma pergunta uma não outra- diferiu, não, né? Não, de modo algum, mas é muito bom esse tipo de Mas eu achei que análise. foi bom tocar nesse assunto. Tem gente te perguntas? parabenizando aqui, ó. Luan Henrique. Conhece Luan? Luan? Sim, Dançarino, já Correto. já ensaiou um pouco. Ah, algo deu errado aí, ó. que isso? Começou a- Carregador. Aí, ai, a live Ah, Fique em pé, minha filha. Oi. Aqui tá falando o Luan Henrique, né, te parabenizando, falando que sua campanha mostrou, né, a sua garra, espírito político, né, que o bem comum prevalece. Te conheci via redes sociais e você demonstra muita personalidade e conhecimento de gestão. Né, te parabenizando, seu Parabenizando aí, conhecimento, né, agradeço. digital, isso aí, cara, parabéns. Tá, você tá aí. Ó, até agora 65 visualizações. ah, maravilha. Tá? Pra gente você pode achar números pequenos, mas amanhã isso aqui Dobra. dobra, Entendi. triplica. Não, mas é E- maravilhoso. mas pra gente são 65 pessoas melhorando a mente. Há pessoas que estão Sim. abrindo a mente. Então, e a gente fica feliz. Obrigado, vocês que estão aí de casa. Não, é importante ouvindo a gente, demais a gente isso, que a gente fica- chega nas casas, a gente Sim. consegue se apresentar. Que é E vira um interessante. portfólio seu também, tá? Depois você pode, exatamente, bebe, pode, conhecer, é. eu bati um papo no Sim, podcast, não, isso é passa o maravilhoso. link, Porque entendeu? é bom te compartilhar disso. Porque muita Sim. coisa fica aqui internamente da cabeça da gente. E aí a gente conversa com os nossos, dentro dos nossos Sim. grupos, dentro das nossas bolhas. E aqui é um A gente bate-papo. expande né, isso pras tranquilo. outras Olha, se você quiser pessoas. pô, trazer algum tema pra gente, olha, Nossa, isso eu é. quero conversar sobre esse tema, tal, traz a sua turma. Sim. As portas estão abertas. Não, isso tá? é maravilhoso, porque, igual, eu gosto de pesquisar. Eu sou o cara, gente, que eu abro, eu gosto de ver CNN, eu gosto de ver jornal, eu gosto de ver. Eu vou vendo várias coisas que eu gosto de estar antenado em tudo que tá acontecendo. Então, das temáticas que entrar, a gente tá aí debatendo, discutindo, formulando posicionamentos também, sabe? Porque eu gosto de fazer esse tipo de análise. E discutir isso com as pessoas é muito importante a gente ter esse diálogo saudável. Perfeito, Isso tem feito muita falta na nossa sociedade, sabe? perfeito. Isso é importantíssimo. Pergunta ou posso continuar? Não, aqui? vou mudar um pouco o assunto. Para você, Alexandre, qual é a maior deficiência da cidade? Que você acha assim, não, aquilo ali dá pra gente mudar politicamente dessa forma. O que você acha? Qual que é o Correto. Olha, uma das coisas que eu mais senti na minha caminhada aqui é que as pessoas não se identificam parte do processo porque as políticas públicas foram centradas na imagem dos seus governantes. poder? As pessoas não se sentem parte. Então, uma das bandeiras que eu mais defendi
esses ideais de trazer a população para construir de maneira coletiva as políticas públicas do município. Isso você fala aquele triângulo Participação. aquele triângulo Cara, que o eu Guilherme propôs no plano de governo dele. Eu Sim, bati então muito na, Legal, na muito tecla bom, isso também. muito Batia bom. muito na tecla para as pessoas é participarem. importante. É porque, só para explicar ao povo de casa, até um certo marco da política, o chefe do executivo, ele via os problemas da cidade e na cabeça dele, ele tratava aqueles problemas da forma que ele achava que deveria ser tratado. E as novas políticas públicas agora, ela propõe um novo tipo de metodologia. É o Uhum. contrário. Você busca informações, o que a pessoa está precisando, né? Como é que era o nome lá que o Guilherme fez? Cara, eu Ele não fez vou um lembrar. fusquinha que ele ia conversar com as pessoas. Não É, lembro Esqueci o nome, não desculpa. É, tinha o nome agora. mesmo. É, Não lembro. mas, Raposo ou seja, decide. Raposo Posso decide. decidir, verdade. Então, você vê o que que a pessoa o que que a pessoa está precisando e você avisa ele a partir do que a pessoa, do que o município está precisando, ele toma as decisões. Então, a população ela participa mais das obras, né? Sim. Ela participa mais E isso eu vejo que era uma Os projetos, fragilidade. muito. E outra coisa também, o pessoal sempre falava assim: Alexandre, meu sonho é ver as organizações de bairros estruturadas com a participação. Isso é muito importante. E eu vejo isso realmente, é extremamente importante a gente ter esse Você falou fortalecimento que dentro do tá município. estudando, isso é a metodologia nova hoje? Isso é uma metodologia onde a gente coloca. Porque é o seguinte: As escolas de formação política estão ensinando estão isso. ensinando isso. Ah, No perfeito. curso de gestão pública, ontem eu tive aula relacionada a isso, Entendi. sabe? Então a gente trabalha muito em torno disso. A gente tem que trazer o cidadão pro centro, Exatamente. sabe? O cidadão vira um cliente. Porque ali a gente vai ver quais são as necessidades dela, as Você vai ouvir a população, fragilidades, para que a gente possa atender. Porque não adianta somente o poder público ter um tipo de intervenção coercitiva, de assumir o seu poder por meio da ordem. É necessário também que o poder público forneça ferramentas públicas, né, que é políticas públicas de educação, de cultura, saúde, colocando o sujeito, né, o cidadão como centralidade, para que as coisas ocorram da melhor maneira, sabe? Tem essa troca. O sujeito ele paga seus impostos, mas é necessário que tenha aquela troca também. Ele espera que tenha aquela política pública de qualidade chegando à sua casa. Ele quer que a saúde, a educação, a cultura funcionem da melhor maneira. Então é necessário que a gente tenha essa visão, tirando da centralidade do seu governante, sabe? Separar essa questão patrimonial, o que é do Estado e o que é do governante, sabe? É uma análise técnica, mas que é importante, sabe? Da gente trazer isso como centralidade e o ser, sabe? É muito importante ter esse olhar atento. Perfeito. Pode falar, Godão. Pode Você falar? tá Você com leu medo, aqui a pode? pergunta aqui? Não, Quer daqui fazer? daqui não dá pra Dá ver, pra não. ver. Tá conseguindo enxergar aí? Voltando, né, a nossa política municipal. É momento de dizer se é a favor ou contra o governo que irá assumir? Acho que não. Acho que assim, a gente precisa de fazer. É uma construção, gente. Não adianta assim, igual eu Ficar falei. brigando também não Igual adianta, eu né? falei com o Guilherme. Eu tive uma conversa com o Guilherme. Falei, Vai Guilherme. gostar de ouvir isso. Guilherme. Guilherme não tá ouvindo podcast. Não. Manda nada. Eu falei aqui, com ele assim, Guilherme não- o que é certo, você fazer certo, eu Brincando estarei com o contigo Guilherme. porque é certo. Mas aquilo que estiver errado, eu estarei errado. Eu vou condenar e vou falar que vai estar errado, independente de ser você ou outra pessoa. Perfeito. A gente tem que ter um posicionamento propositivo, sabe? Mas não é também um posicionamento assim, eu sou contra e você gritando que eu sou contra. Não, eu vou chegar perto de você, vou propor, vamos analisar junto, isso aqui deu certo, isso aqui não dá certo. Vamos analisar da melhor maneira, sabe? Porque muita gente tem essa visão. Ah, não, fulano de tal foi eleito com X pessoa, ela tem que estar lá caminhando e apoiando tudo que aquela pessoa quer. Não, gente. Aquilo que for bom para a comunidade vai ser aprovado. Mas aquilo que for ruim para a comunidade não vai passar, sabe? certo. Então é uma análise assim da gente Tem que ser o prol da buscar. comunidade, É né? importante a gente buscar. A centralidade é no ser. Legal. Você foi Sabe? convidado me falhou a palavra, esse momento de transição para compor a equipe de transição? Ainda não.
Ainda não fazer tive a repasse esse tipo de das- conversa ainda não. Não, né? Pode o vereador? Não sei, não tem essa informação. Cara, eu também. Ele O pode vereador, ajudar, ele ele pode pode ajudar na análise. Pode, talvez. Ele pode analisar, igual eu quero muito antes de assumir ver o diagnóstico do estado do nosso município. Pra gente aplicar política pública, a gente tem que ter acesso ao diagnóstico. A gente tem que ver qual que tá a real situação do nosso município. Quais Isso são não os é números. transparente? Eu vejo que há uma falta de transparência dos dados. Há Sabe? uma falta de transparência dos dados do nosso município, na Isso. atual gestão. Eu vejo que ainda há uma falha, Você porque chegou a pedir, alguém não pouca. forneceu. Ainda assim, eu ainda não cheguei a pedir isso, mas eu fui buscando, tentando ver alguns Não, dados. não, Mas pela própria ferramenta tecnológica que é utilizada hoje, ela é muito falha. Não um Entendi, sistema entendi. Mais bom, antigo. sabe? Um sistema mais antigo, Sim, sim. difícil. Aí trava, aí cai Ó, eu trabalho na área de muito. tecnologia, pode me chamar. Também que sou eu- da área, viu? você Sou da área da TI também. Pode chamar a gente aí, ó. Vamos embolar aí. Mas eu acho que é importante a gente fazer um diagnóstico. Fazer um Legal. momento de transição onde a gente Pra vai saber a ver tudo que está situação, né? acontecendo. Sim. Tá, Porque pra gente aplicar política pública, precisa de dado, perfeito. sabe? É uma ciência humana. Dá pra entender mas que o precisa de menino é dado. inteligente, né? Não, É, dá quem pra é ver da com a idade. meu filho, é fora da curva mesmo. Não, dá Nós vamos mudar esse mundo aí. É nós e Vamos as aí mulheres. trabalhar. Nós da TI e as mulheres, nós vamos conquistar esse Good, mundo isso todo. deixa mais feliz, quer dizer, né? Que nossa cidade, né? A pessoa fala que Raposa não tem futuro. Raposa tem futuro, Sim. sim. Futuro, tem O futuro sim. tá vindo agora, a nova geração. E pelo papo que eu tô batendo com ele aqui, Eu- automaticamente do outro lado, outros vão se sentir pressionados. É, porque o cara exatamente. começa a evoluir. Mas é uma Sim, pressão mas é importante. benéfica, importante, né? Tá, é. vou falar aqui porque se tiver algum vereador vendo e vai dar uma tremida, não. É uma pressão benéfica. Porque quando você se sente pressionado, fala, cara, eu não sou tão bom quanto, você vai correr atrás para se Correto. capacitar. Aí você vai procurar o mesmo curso que ele está fazendo, você vai ler as mesmas políticas que ele está Correr estudando, atrás. você vai conversar, Sim. chamar para sair, conversar, trocar ideias. Não, e é algo pra que eu também me vocês coloco à se disposição igualem. pra gente trocar Isso. ideias, É isso aí. sabe? É, É o que a gente já importante. chama de aprender por osmose, ou seja, você aprende por estar perto, né? Aí você vai ali equalizando. Se ficar muito para trás, daqui 4 anos é logo ali. Aí Sim. 4 anos é aí verdade. Sem dúvidas. né? E uma outra coisa, quem que você acha aí? Eu sei que tá muito recente, já tem uma semana, mas pode ser que você já tenha sido sondado. Quem que você acha que vai ser o presidente da Câmara aí no segundo turno? Ah, Gente, que temática. Mas eu vou mas você já brincar. tem seu voto pronto? Alguém pensou, alguém já ligou pra você falando, olha, pretendo me candidatar. Olha assim, Já tentou aí. construções se dão. Não vou falar assim, Aliança, né? alianças estão sendo feitas. Sim. Ainda. Não, mas isso aí. eu Alianças já estão sendo imaginava. feitas. Com certeza, Os bastidores já estão acontecendo sim. com certeza. Assim, a gente não fala nomes para não atrapalhar Não, as claro, construções. Claro. Tá. Mas tá acontecendo sim, conversas pra gente conseguir criar um bloco, Uhum. sabe? Um bloco Forte. forte, coeso, Sim. com uma cabeça oxigenada, com pessoas que pensam, Querem trabalhar. embora com partidos diferentes, mas com ideais de mudança e de construção coletiva. verdade. Isso é importante. Perfeito. Então, vocês podem se preparar que teremos um bloco aí Tá. bem jovem. E você acha que a maioria, vai estar a favor da atual da Na mudança? mudança ou vai ser Pelos meus cálculos, oposição? na A verdade, maioria vai ser oposição, porque os vereadores eleitos, me parece que a oposição foi maior, não foi? Foram 6. Foram 6. Seis da Seis oposição. vereadores. Seis. eleitos. 6. tem É a 6, mas maioria, tem ali é. 2 que eu fico assim. Vamos trazer todos aqui. Né? Não, mas é a opinião. É, eu é, quero ver opinião a É, opinião, é, na é sua o tipo, opinião, de análise que eu a faço. sua Na tua análise, a gente opinião, vai o ouvir a executivo deles. vai ter dificuldade de governar porque ele vai encontrar uma resistência grande. Eu da oposição? acredito que, assim, se não tiver essa formulação do próprio executivo que foi eleito agora, a partir de agora, tipo assim, não amanhã, Uhum. pode ser que tenha dificuldades para emplacar. É necessário que essa conversa já comece. Sim. Entendi. E eu não vi essa conversa ainda. Tomara Ou eu não que fiz esteja- parte ainda. Tomara que esteja vendo a gente. Ou eu não É. fiz parte ainda dessa Exatamente. conversa Vou mandar o ainda. link É porque pra esse ele. assunto aqui Sabe? é muito importante que a gente tá falando Mas é agora. importante que já tenha esse posicionamento. Eu sei que muita gente fala assim, vamos descansar. Não é nenhuma pergunta. Não, ele vai dar não, a uma opinião pergunta pesada dele, não. é. Mas é importante que Podemos já fazer tenha essa pra todos. postura. Sim. É importante que já tenha essa postura desde agora. A gente fala assim, já vamos festejar. Gente, terça-feira eu já tava com meu caderninho lá, no Não, notebook, fazendo análise. Porque a gente E eu acredito que naturalmente a gente vai ser um grupo que vai conquistar, sim.
Perfeito. sabe? Pelos cálculos, pelas análises, assim, a gente Agora tem que ser acredita que tem político. tudo. Agora É você tem que ser importante. político agora. Agora não é mais Sabe? candidato, agora é político. A gente tem que fazer uma análise, Tem que gente. fazer, E a gente é. tem que ser esperto. A política É ela muito daquilo, assim, eu sou um fã do Príncipe de Maquiavel, gente. Desculpa, eu não sou maquiavélico, mas eu sou fã do Príncipe Maquiavel. E que ele fala muito disso, assim, a gente precisa ter esse despertar, a gente tem que agir como raposas dentro desse Sim. processo, porque é coisa pública, gente. Tem que ter Facilitar a muita administração, responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Representação Eu não de falo mais só por mim. E eu não falo só pelos 270 Não, votos. você representa a cidade Sabe? inteira. Então eu falo por muita gente. Exatamente. Eu falo pela cidade, sabe? Então é necessário que eu dê de volta, né, à população o que há de melhor e que ela merece, da Perfeito, melhor perfeito. qualidade. E você falou muito do seu, a gente falou de onde você veio. E onde você quer chegar? O que você tá almejando aí depois dessa Bom, legislatura? eu falei assim, eu ainda não tenho um teto, não. Perfeito. Sabe? A gente vai Mas trabalhando é bom com muito criar um- pé no chão, Já é bom É. criar um. mas eu acredito que assim, a gente tem uma possibilidade de ir muito além. Muito além, sabe? É um processo de aprendizagem que a gente vai crescendo durante o processo, igual hoje eu estou, né? Vou estar vereador, que ainda vou ser diplomado vereador, Sim, né? claro. Então, no momento que eu for diplomado vereador, a gente já começa as construções. A verdade, ela já vai acontecendo de uma maneira muito natural. E na minha vida, essa questão da política sempre aconteceu de uma maneira muito orgânica. Então, automaticamente já vai acontecendo. Igual eu brinquei na segunda-feira, eu recebi ligação de 4 deputados. Na segunda-feira de Olha, que manhã. legal. E os 4 assim, ó, já quero, tô esperando ser com deputado estadual, tô esperando ser com aquilo. Assim, Já te pôs na calma. pressão, já nem pra pensar. Pois é, eu falei assim, vamos com calma, Vamos lá, vamos fazer um trabalho de analisar. base, vamos fornecer pra nossa comunidade o que há de Manda esse link pra melhor. ele do podcast. Pois é. Pra eles te conhecer melhor. Exatamente. Então, assim, são pessoas que já caminham, que tá ali próximo, né? Eu posso citar os nomes, gente. Reginalda, a Bela, a Célia, Pode falar. o Cristiano mesmo, que são 2 deputados federais, 2 estaduais que entraram em contato, colocaram à disposição. A própria Dandara, eu não consegui, eu tava vindo pra cá e a assessora da Dandara mandou mensagem pra mim. Então eu nem consegui ainda ver o que ela quer conversar comigo ainda não, mas acredito que seja algo nesse E quem que sentido você gostaria também. que ganhasse em BH? Olha, lá em BH, eu espero que o Fuad leve. Eu Perfeito. espero que o Fuad leve para uma construção, uma análise do município e uma análise também do meu campo, mais progressista, sabe? Ele é de esquerda. Então, eu imaginei, preciso mas ter eu- um mas posicionamento. Eu já esperava essa resposta. Mas assim, até aspirando. Ele fez o dever de casa todinho. Não, mas Tá? eu já Eu tenho esperava certeza essa que o resposta. Lula e o Haddad tá de Tá olho nos pedindo. Olha, Vamos trazer esse temos- menino pra cá em Brasília. Vamos já ter esse cara de rapaz. Embora eu sou de uma linha, Vamos ter eu ele dentro de da rapaz, linha, porque- eu sou uma linha um pouco diferente. Eu lá dentro eu sou uma linha muito referenciada da Darcy Ribeiro, Brizola. Eu sou uma linha um pouquinho diferente ali da esquerda, de Bobbio, sabe? Então eu tenho uma linha um pouco diferente dessa vertente que é do próprio Lula, sabe? Entendi. Então É uma nova esquerda nascendo É. com um novo conceito. ela foi aquela histórica PDT que foi perdida. Tem que evoluir Tudo, também, né? é porque Vamos sabe? tudo no mundo evolui. Total. Né? tem que Vamos colocar evoluir. assim, todo mundo evolui. Até a política Aham. e os Sim. métodos. Né? O Lula, ele vem com métodos desde a época do... Regime- me Não. falhou a palavra, desde lá da... Aquele centro de metalurgia de São Paulo, né? Desde a Aham. época que ele era ali sindicalista. Ainda bem que veio a palavra. Sindicalista. A ansiedade, tem hora que ela bate assim, a palavra some. Né? E naquela época ele fez. Ele elevou o nome dele em cima Aham. do sindicalismo. E hoje, na verdade, o sindicalismo ele é até um pouco queimado, vamos colocar Correto. dessa forma. Então as políticas ela tem que mudar. A própria esquerda tem que ver onde A gente não tem tá que legal. ter um olhar né? atento. Sim. Não adianta E o somente outro lado passar tá pano, mudando. falar assim, Sim. gente, vamos manter tudo do jeito que já está. Algumas coisas da esquerda, o que eu percebo é que ela tá mentindo pra gente na cara dura. Aham. Hoje eu tenho visto Entendeu? uma transição da esquerda para uma área de socioambientalismo. Que pode ser uma vertente que possa dar bons frutos. Talvez, sabe? Uma coisa que eu quero ver ainda na esquerda é ela reconhecendo alguns erros. Eu Aham. acho que falta isso. Reconhecendo gente, a gente errou ali, a gente pede desculpa, que isso eu vejo muito na direita.
cara, nós não deveríamos. E joga, explana, Aham. joga na mídia, né? E a esquerda não. É como se tudo fosse lindo e perfeito e não, tão certo. Cara, mas jogamos o carro no buraco com a família dentro. Não, mas é porque o carro ia voar. Não, entendeu? Algo assim, sobrenatural. Mas é mais do lado deles, né? Cada um tem uma Eu personalidade, digo mental. né? Não Correto. você, tá? É a Não, mas é personalidade, interessante, né? porque Mas, é importante a gente ver que há ramificações. sim. Há ramificações da Não, mas o que eu tô esquerda, da falando direita. é- E é interessante a gente ver esse tipo de análise em si, eu tô sabe? falando, o que eu tô falando é, absorve a minha crítica, o meu feedback. Aham. Não é pra Mas vir é uma brigar, realidade não, mesmo. porque não é assim que a gente sim, não. É o que eu falei agora há pouco, né? Respeitar a opinião do outro, trazer pra Correto. dentro de casa e falar assim, cara, realmente aqui nós erramos. É necessário E por reconhecer né? as falhas e modificar o percurso É, naquilo que porque não deu eu vejo que tá certo. reformulando. O A Alexandre base, Júnior a tá aí base pra do mostrar. perdão, a base da desculpa Sim. do nossa, errei, é justamente você entender e você tá pesaroso que você fez algo que não tá correto. Aham. Quando você é cabeça dura e você vai batendo de frente com aquilo, você nunca vai Isso mudar. só piora. E o erro vai piorando. Entendeu? Até quando você, poxa, eu tenho que pedir desculpa àquela pessoa. Por que você pede desculpa à pessoa? Porque você sabe que você errou, não Aham. é? É isso. Mesma Não, coisa, isso é muito entendeu? interessante e muito importante para as nossas construções, sabe? De campo e tudo mais. Igual na política dentro do município, durante a campanha municipal, acaba que o pessoal. Nem todo mundo leva. A maioria não leva em consideração essas construções tão firmes, partidárias, né? Uhum. Igual teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim: olha, eu sou bolsonarista, não voto e tal, mas eu vou votar no você, vou votar lá no seu número, porque eu tô votando em você. Mas se falar que eu votei no PSOL, eu nego até a morte. Ah, isso Eu nego até a morte, sabe? É isso. Mas Você tem mais perguntas? não tenho não. Tem alguma pergunta Não, lá aqui eu já acabei com minha todas. Não, eu falo nos comentários lá, será que tem alguma Ah, coisa? desculpa, no comentário É, aqui, deixa eu na dar uma live. olhada aqui. Eu acho que a última foi. Ah, não, teve uma aqui. Ah, a pessoa foi Maristela Perdigão, mas ela Apagou. deletou, ela apagou. Acho que até teve. Aham. Não sei se a gente perdeu a paciência com a Vou te nós aqui. respondeu também. Desculpa, É Maristela. porque a gente tá com um probleminha de sinal hoje, né? Desculpa. Mas, né, Ó, e graças você a Deus deu terminou com tudo certo. 80. Nós estamos terminando aqui agora com 86 Ó, visualizações. maravilha. Muito bom. Show. Melhor que muitos que a gente teve atrás aí, tá? Só pra Não. você ter Parabéns, uma noção. parabéns. Agradeço E amanhã imensamente. esses números aqui costumam ir pra 200, Sim. assim. E só pra você ter uma base, eu queria agradecer o povo também. Foi na terça-feira, eu agradeci porque a gente tava com um alcance mensal. A gente chegou a um número de 43 mil. Hoje tá com 53, 54, por aí. Isso aí, Aí, galera. ó, parabéns. Isso aí, obrigado você também tá. Que isso, Alexandre gente. Júnior, só Gente, a gente agradecendo chegando. o nosso Agradeço projeto. imensamente. Esses números pode parecer pouco, né? Mas são interações de pessoas que estão Não, e interagindo. são pessoas que Então, escutam e gostando. ampliam e São vão pessoas falar se com outras interessando. pessoas. Às vezes a pessoa não tem muita paciência de ver a live inteira, mas pega um corte que a Lu Correto. A gente sempre faz o libera corte. e o corte vai E bomba. e bomba. O corte bomba entendeu? mesmo. Aí o corte A gente vai. vai ter muito corte nessa live de hoje, né, Dudu? Hoje vai. Maravilha. É isso aí, Alexandre. Queríamos isso aí. agradecer, né, por ter Antes de aceitado finalizar, nosso a gente convite. tem uma brincadeira que a gente fala que a câmera. Mas cadê a Tem uma câmera câmera hoje? frontal, hoje a gente eliminou tanto a Aham. câmera central quanto a câmera frontal. Que a câmera frontal, muitas vezes, ela tem até ela tem até um foco melhor Correto. da pessoa, mas pra live não cair, não ficar muito pesado, a gente optou por fazer com duas Aham. câmeras só. E a gente brinca que é o seguinte: é pra pessoa falar algo que não foi falado aqui pra. Um assunto que você queira falar, ou um agradecimento, ou qualquer outra coisa. Show. Basicamente, Mandar um abraço foge pra do alguém. assunto Sim. que foi falado aqui. Não, véi. Você mandar um abraço pros seus Aí você pode eleitores. olhar aqui, Olha ó, pra fala aquela olhando câmera pra ali, ó. essa câmera aqui, e como se essa aqui é a A força aparição dela, frontal. Maravilha. né? Não, mas assim, gente, eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos vocês, sabe? Que ajudou e construiu esse projeto, porque, embora tenha sido meu nome à disposição, é uma construção que se deu por meio de muita gente boa que acreditou e quis sonhar junto, sabe? E agora a gente vai tornar esse projeto uma realidade dentro da nossa cidade. Então, se não fosse esse sonho que vocês sonharam junto de mim, isso de modo algum ia se tornar realidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e saibam que, assim, embora seja meu nome, são todos vocês que estão aqui à frente, são todos vocês que vão construir juntamente esse projeto que é nosso, que é coletivo, que é feito por muitas mãos.
Então, meu muito obrigado, sabe? Porque nós não faríamos nada sozinho. É isso aí. E tudo que nós tem é nós, é um aos outros e bora trabalhar. Show de bola, Eu Alexandre. achei que Parabéns, pra ele viu? mudar o assunto, eu achei que ele ia falar assim, nossa, você viu o cara lá na ponte? Maravilhoso! E falando nisso, eu tenho que falar uma coisa, velho. As pessoas estão me ligando, mandando mensagem pra me chamar. O... Como é que é o nome dele? O Leozinho? Não, tem o sobrenome, né? Nazar. Tamo junto? Léo Tamo Nazário, tá junto. pedindo pra... Nós vamos fazer o convite pro Leozinho, pra ele estar você aqui que bater fica um olhando a papo. agenda aí, você pode Vou fazer mandar a mensagem agenda. pra ele estar É. participando com a gente. Né? Vai ser bom. Se ele Se ele quiser vir, fica- tá, vamos fazer o convite, tá? O microfone É. tá aberto. Agradecer o convite, ou agradecer também ao Marcos, né, que aceitou. A Marcos e- BG, mas o teve BG, uma... mas teve esse imprevisto. Mas imprevisto acontece, a gente sabe, mas a gente Isso. vai estar remarcando com ele para vir em outra data. Ó, quero falar aqui, pessoal, deixar bem claro, chamei todos os vereadores, tá? O que se, né, o Alexandre Júnior foi o primeiro que deu resposta, né, pronto, deixando à disposição Aham. para estar vindo hoje, o Marcos BG também. E acabou que o Marcos BG teve esse, né, Imprevisto. imprevisto, mas ele vai voltar na próxima semana. Alguns vereadores me responderam, tá? Me responderam, marcando para a próxima semana, e outros até então não tive resposta. Mandei mensagem para todos, ok? Mas vou reforçar novamente, a gente quer todos aqui. Foi tranquilo, não foi, Alexandre? Sim, não, foi tranquilo, bom, gente. foi Aí, bom. Fala aí da maravilhoso. sua resposta Gente, aí. podem vir, não Ah, fique com medo, não é. morde. Bate-papo, né? É um bate-papo Tranquilo. muito A bom. gente tem que entender o seguinte, É. tem um estúdio aqui de podcast, mas Correto. dentro da minha Exatamente. casa, eu seria, eu seria um cara do mal, muito péssima pessoa se eu te convidar pra minha casa e você não ser bem recebido. Exatamente. Nós só vamos bater um papo. Aqui É, tinha água, ele optou sim. por água e suco, mas Tem pão de a queijo. cervejinha lá embaixo, lá, a gente pode Exatamente. conversar tomando a cervejinha. Vocês podem falar o que vocês quiserem, não precisa ir Sim. exatamente na mesma linha que foi, que é fora da curva, menino. Não, é Vocês muito estão técnico. Eu tô ferrados, assim, caramba. Ele é Então, muito assim, bom. mas O é cada garoto. um a gente vai levar de um jeito, Sim, né? O Alexandre Júnior Mas a levou de um jeito. ideia é a gente apresentar à população os novos Vereadores. eleitos, o novo pleito, né? Sim, 25, Uhum. 25, 28. 25, 28. É, É 25, 28. 25, 28. É, né, o novo pleito, para vocês conhecerem quem são as pessoas que vão nos representar Exatamente. na Câmara Municipal. Entendeu? Eu tô com uma ideia também de chamar os vereadores também de Nova Lima, Correto. de Rio Acima. Legal. Porque a ideia do podcast é regional. A gente não quer Maravilhosa a centralizar ele em ideia. Raposo. A gente quer dar Entendeu? oportunidade Mas para todo tudo mundo. assim, depende da pessoa aceitar Uhum. e tudo mais, entendeu? Então, se vocês quiserem vir, a porta tá aberta. Yuri é o responsável pela Estou agenda, fazendo um pelos agendamento. Por convites. favor, me respondam, gente, me respondam. Mandei É. mensagem para uns no Instagram, outros mandei pelo WhatsApp, Isso. outros eu liguei, não me atenderam. A gente, Então, isso aí. A gente tem um bate-papo prévio, o Yuri tá combinando aí, sempre de vir 2 em 2, pra não se sentir muito pressionado. Sim, sim. Às vezes o cara não se dá bem com câmeras, não se dá bem com microfone. Vai ter Aham. um outro colega ali que vocês podem se conversar entre vocês. Pode A gente combinar alinha dupla. ontem, a podem gente com- alinha alguns assuntos antes pra vocês, Sim. né, se prepararem, se Aham. vocês quiserem, né? Porque às vezes a pessoa não tá preparada, Sim. né? Da mesma forma eu tive que me preparar pra falar em público. Isso aqui pra mim tá sendo uma escola. Não, isso é maravilhoso, é uma oportunidade né? muito boa de Sim, crescimento, É, sabe? eu não vou falar aqui, eu dei minha cara a tapa pra colocar o microfone na minha boca porque eu tenho um problema gigante de ansiedade. E o médico, a gente até veio o médico semana passada, e muitas vezes eu quero falar, mas a minha cabeça tá acelerada, já tá na Aham. última frase. Então eu Por isso tenho que eu que dou nas parar, porradas aqui pra calar a eu boca, tenho entendeu? que ir falando pausado pra mim não atropelar. Então é um treinamento pra mim também. Ah, Pra maravilhoso. melhorar a minha dicção. Tem hora que vocês percebem, eu gaguejo, eu nunca fui de gaguejar. Então é onde a ansiedade Não, e é toma natural conta. que isso E eu- aconteça. no e eu- processo. eu. Tá sendo uma terapia, né, Gudão? É isso aí. Tá sendo uma terapia pra E a ele. gente acaba tendo que enfrentar os Uhum. males da gente, né? Então, se a pessoa tá aí desconfortável, não precisa ficar com medo. Você vai ter a ajuda nossa. A gente E- tá aqui pra E ajudar olha, todo e pode mundo. falar a verdade, o quão legal seria se a pessoa chegasse e falasse assim, cara, eu fui eleita, Uhum. não tenho o preparo todo e vou aprender com os Sim, demais. Durante o Olha que processo, interessante, isso Vai é ser maravilhoso. muito massa, Olha o interessante exatamente. a pessoa falar assim, o que vocês acham? E ao invés da gente fazer um tanto de pergunta, a pessoa perguntar pra gente. Sim, Entendeu? porque Perguntar ao colega do lado, falar assim, como que Aham. eu posso me destacar melhor? Sim. Porque eu consegui o pleito, mas eu não tenho totalmente um projeto, algo do Uhum. tipo.
Olha que interessante. Não, isso é importante. Nós estamos em crescimento, nós Sim. estamos em construção a todo Isso, momento. Ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Então isso é importante, sabe? Isso aí. E conhecimento tá aí, gente, aberto pra É. todo mundo e bora crescer juntos. Isso aí, Alexandre. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, os vereadores eleitos, por favor, me respondam, né? Não são todos, tá, gente? Alguns me A gente, responderam. todos vão receber o Todos. convite. Se não Mandei quiser vir, a gente convite pra- entende, tudo Às bem. vezes eu não consegui falar com alguns, mas mandei recado para filhos, né, para esposa, né? Mas vou continuar tentando durante a semana, né? Como eu falei, não foram todos, uma grande Aham. parte me respondeu, não deu para vir hoje, né? O que se disponibilizaram a vir foi você e o Marcos, mas o Marcos teve um probleminha, mas vamos remarcar novamente. Mas de toda forma a gente teria que fazer com um só sozinho. Porque porque é daí- ímpar, É, dá ímpar. número Então, ímpar. agora vamos fazer impar. Agora Vamos impar. Show. agora tem que ser dois, né? Pelo amor de Deus. Se quiser vir 3 também, também dá um é, jeito a gente aqui, arruma os um jeito, microfones, vai ser uma tem captação problema não. boa, ele dá pra Exatamente. pegar. Então, Não, igual ótimo. o Guti falou, a gente está aqui para abrir as portas, para a população de Raposa saber quem é vocês. Aham. Né? Vocês vão falar de vocês, suas ideias, igual o Alexandre fez. Né? O Alexandre foi muito técnico, mas é a personalidade dele, é o jeito que ele leva. Cada um vai ser de um jeito. Né? Eu sou de um jeito, o Guti é de outro jeito. Então é assim, tá? Então, pessoal, agradecer novamente. Terça-feira, lembrando que a gente vai deixar esse podcast nos vereadores somente nas quintas. Na terça-feira pra será não um ficar outro. muito Para não ficar maçante, só né? na política. Na terça-feira a gente vai trazer um outro assunto. Durante a semana a gente posta, né? Eu acho que vai ser uma atração musical. Pode As As ser. atrações musicais Sim, bombam. bomba, né? exatamente. Chega, faz barulho, legal. Exatamente, isso. Eu quero deixar aqui um recado também, que como a gente está no Outubro Rosa, a gente vai trazer um especialista para falar desse tema muito importante, né? Já conversou com uma médica, Já né? conversei com a Quer falar o médica. nome dela? Vocês querem esperar? Deixa eu ela dar esperar ela confirmar certinho. Quero agradecer foi a Ana que Não, me fala passou o o nome contato. dela pra ela já pôr pressão. A Raquel, doutora Raquel, tá? A Raquel. Agora Aí tem já que ir, jogou vai. o nome. Exatamente. Né, que ela é palestrante, né? Ela tem um domínio muito grande sobre esse tema. Foi até a Ana, um abraço para Ana, filha da Beth, que me passou o contato. Né? Está assim para Prontidão para nos ajudar. Então aqui a gente quer abordar todos os temas. Então, pessoal, muito obrigado. Alexandre, Show. novamente, Agradeço muito imensamente obrigado, pela tá? oportunidade, Que viu, isso, gente? a gente que agradece por ter aceitado o convite, que abriu as portas aqui, né? Ai, Doeu? Machucou? Não, Então, nossa, gente, ó. só falei demais. Foi muito bom, muito bom. Mas é bate-papo. ótimo, Gudão, gente. Brigadão. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, 53 Lu. mil. Abraço para Lu. Parabéns, Obrigado, gente. Se Lu. fizer na próxima terça-feira, nós vamos estar Vamos com tá 60, 70 gente, mil aí. Alexandre, pedir desculpa, tá? Pra conexão Não, tá que isso, 100%. gente. Nos perdoa, mas acaba que sai um pouco Não, do foi nosso- maravilhoso, gente. né, Era pra acaba que ser saiu. hoje, É, das Desculpa situações. você, sua família, que às vezes pode estar vendo e tá dando um pouco de probleminha. A gente pede desculpa, gente, mas tem coisas que não tem como a gente controlar. A gente fez o possível, Sim. né? Pra lá e sair, pra sair da melhor, fizemos Isso o mostra melhor. também que eu vou ter que ter 2 É. links de internet. Então, assim, a gente Não tá- poderia ficar hoje a mais gente de está uma fazendo perna. o melhor para trazer o melhor para vocês, tá? Então, peço desculpa novamente por isso, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né, Guti? A gente... Exatamente. Então, pessoal, vamos lá. Muito obrigado. Até terça-feira. Boa Até noite para mais. vocês. Fala, Fala gente. comigo Tchau. depois. Tchau, Abraço. tchau. Valeu.